Seja bem-vindo a mais um episódio do iTalks, o podcast oficial do iSummit. Esse podcast tem a missão de mostrar para você que está aí assistindo que é possível. Eu não sei qual que é seus objetivos, o que você quer na sua vida, mas a gente traz pessoas comuns, assim como você, e que são histórias que vão te inspirar e te mostrar que é totalmente possível chegar aonde você quer chegar. E meu convidado hoje é muito especial. Eu conheci esse cara em meados de 2010, 2011, 2012. Ele era só um jovem adolescente e hoje viaja o Brasil todo fazendo shows e se tornou uma referência no stand-up comedy nacional. Seja muito bem-vindo, Vitor Amar! E aí, meu amigo, como é que você tá? Cara, eu tô ótimo. Rapaz, faz muito tempo, né? Muito tempo. Que é isso, Ronaldo? Passou muito rápido, cara. Que loucura. Eu tinha até cabelo. Você tinha cabelo, eu não tinha barba, tudo mudou. Você não tinha CPF. Não tinha CPF. Cara, que loucura. Passou muito tempo. Ó, 2010 já faz o quê? 15 anos? 15 anos. Credo. Eu vou começar contextualizando isso, né? 2010 a 2014 eu tinha uma produtora de eventos. Nosso foco era stand-up comedy. Nosso foco era trazer esse movimento stand-up que estava começando no Brasil para Uberaba. E tinha um rapazinho lá que todo espetáculo ele perguntava qual era a classificação indicativa. Porque se fosse 14 anos, ele conseguia entrar. Se fosse 16, ele não entrava. Porque naquela época o juizado de menores ficava lá na porta. E esse rapazinho que perguntava qual a classificação indicativa, hoje faz shows pelos palcos do Brasil. Você lembra disso, cara? Lembro demais. O primeiro show de stand-up que eu assisti ao vivo foi produção da Show Brasil, foi produção de vocês, que foi do Morgado em 2012, se eu não me engano, não. Ou 2010. antes. 2010, é verdade, 2010. Foi o primeiro que eu produzi. Que eu tinha o quê? 2010, eu tava com 12, 13 anos de idade, por aí que eu tinha. Furou a classificação indicativa. Foi, eu lembro. A gente agora pode falar que já passou. Já passou. Que às vezes eu esperava, tipo assim, todo mundo entrar no teatro, tudo acontecer. Pela hora que tava começando o show, eu entrar na surdina ali pra conseguir assistir o show. Oh, mas é uma loucura, né? Naquela época isso me indignava. O juizado de menores, como a gente ia lá pedir o alvará, né? A gente protocolava. Só de protocolar e fazer o certo, a fiscalização ia fiscalizar um show de teatro. E aí você ia nas baladas, não tinha fiscalização. Porque eles não tiravam o alvará. A gente que tirava tinha fiscalização. Isso Maluco, é muito doido, né? É verdade. Isso é muito Eu fiquei doido. amigo daquele cara do juizado da infância, da juventude. De tanto. Tanto que ele ficava lá na porta. Mas foi a minha primeira vez que eu assisti show de stand-up ao vivo e isso mudou tudo, assim. Ah, olha que legal. E a gente vai falar disso depois. Você também Tá. mudou minha vida. Que Olha loucura. que legal, né? Que Você tá loucura. falando que isso impactou pra você e de cá também existe uma história. Mas eu queria começar, Vitor, fazendo uma pergunta. Cara, quem é o Vitor Amar? Quem é o cara fora do palco? Quem é o Vitor? Cara, o Vitor fora do palco é um menino. Ainda tem um menino aqui. E eu acho que eu sou um cara que eu escolhi não aceitar os obstáculos que a vida me apresentou. Sabe? Eu acho que eu sempre fui um cara muito sonhador. E eu acho que em algum lugar, através da arte, foi onde eu consegui achar uma forma de fugir de algo que eu não queria que fosse minha realidade em certo aspecto. Eu sou um cara muito quieto, eu sou um cara tímido, eu não sou um cara super extrovertido, super engraçadão, que chega num lugar querendo chamar a atenção dos outros. Eu sou um cara que eu não faço o que eu faço por grana, nem por status. Eu sinto que isso ficou tão misturado, o meu trabalho é tão misturado com quem eu sou como pessoa, cara, que eu acho que virou a minha essência. O que eu faço virou minha missão de vida e eu levo isso muito mais como algo que eu quero cada vez fazer mais, porque faz parte da minha evolução do que por um número, do que por uma cifra, do que por algo desse tipo. Eu acho que eu sou um cara que eu achei na comédia a minha forma de me comunicar com o mundo, de me sentir ouvido. Eu acho que é muito isso, assim, sabe? Olha que legal. Você já começou a responder uma pergunta que eu ia te fazer. Aham. A minha pergunta é: o que te motivou
lá atrás a começar. E você já trouxe, que era fugir de uma realidade Sim. sua que você queria fugir. Cara, do que você queria fugir? Cara, a minha família é muito legal. A minha família é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, eu não cresci numa realidade tão eh, fácil em todos os aspectos, assim. Eu sempre fui uma criança muito sozinha. É tanto que, tipo assim, foi começar a ter outras crianças na minha família quando eu já tinha 12, 13 anos de idade. Até essa fase eu era a única criança de todos os lados. E eu era uma criança muito sozinha. Os meus pais são separados desde quando eu sou muito pequeno. Eu fui criado num lar com minha mãe e com minha avó, basicamente. Tinha ali uma rotatividade de tios, avô, pai, em momentos assim, durante a vida. Mas a minha base sempre foi minha mãe e minha avó, assim. E eu vivi numa realidade onde financeiramente a gente não tinha uma realidade fácil. A gente já passou por maus bocados financeiramente falando, de realidade de vida. E uma realidade onde minha mãe e minha avó lidaram durante muito tempo com questões de saúde mental enquanto eu era uma criança. E mesmo assim elas fizeram de tudo para me proporcionar o melhor que elas podiam através disso. Mas eu via muitas vezes a minha avó com depressão, eu via muitas vezes, quando eu digo depressão, profunda, coisas complicadas, assim, sabe? Minha mãe com as questões dela de saúde mental também. E eu acho que chegou num. Eu me fiz uma criança muito imaginativa. As minhas brincadeiras eram muito imaginando coisas, eu criava muita coisa na minha cabeça. Eu sempre fui uma criança muito criativa, mas muito tímida, muito retraída ao mesmo tempo, pela, por, por, por ser quem eu sou, pela minha personalidade, pelo meio que eu cresci e tudo mais. E eu acho que o que me motivou quando eu descobri a comédia foi que eu não tinha entendido isso na época, eu só fui entender isso depois. Mas hoje eu entendo que a comédia ela trabalha algo internamente que eu acho que é muito poderoso, que a comédia ela consegue quando você fala de coisas através da comédia que são negativas, de certa forma você está superando essas coisas. Você tá Você está ressignificando. ressignificando essas coisas. Então, eu só fui entender isso, obviamente, com mais maturidade. Na época eu não entendia, mas eu já sentia, apesar de não entender isso. Quando eu descobri a comédia, eu senti uma coisa diferente, sabe? E eu sinto que foi o meu motivador maior foi achar essa válvula de escape. Meu motivador maior foi entender que eu conseguia criar a minha própria realidade através da comédia. Por exemplo, ao invés de falar de uma maneira muito pesarosa sobre bullying, sobre ser gordinho, ou sobre as coisas da minha família que eu achava esquisita ou que eu não gostava, se eu falasse, ao invés de eu falar da minha avó estando embaixo emocionalmente no momento dela tá ranzinza, se eu transformasse esse ranzinza numa coisa engraçada e aprendesse a ver uma outra perspectiva desse jeito dela, de certa maneira eu estaria aprendendo a lidar com isso melhor. Se eu faço piada sobre ser gordinho na adolescência, que é uma insegurança que você tem, ainda mais nessa fase, você aprende a lidar de outra maneira com isso, sabe? E eu acho que essa foi a minha maior coisa que a comédia me deu, assim, que foi entender que eu conseguiria trazer outras perspectivas dentro de coisas que eram para ser negativas. Tem uma coisa que eu já ouvi uma vez que eu acho que é muito verdade, que o que é a comédia? A comédia, ela é a tragédia mais tempo. Por que a comédia é tragédia mais tempo? Porque toda comédia, toda piada, toda sátira, ela vem de algo que é negativo. A premissa básica é de algo que te incomoda, ou que você acha que tá errado, ou que você acha que tem alguma coisa ali que não se encaixa, e você aprende a rir disso. Então a comédia, por que ela é a tragédia mais tempo? Porque a comédia ela é a superação da tragédia. Ela precisa da tragédia para existir. E eu acho que a minha maior motivação inicial de fazer comédia foi isso. Cara, legal demais. Por que que eu... Cara, isso que ele trouxe é um ouro, se você estiver entendendo isso. Porque, cara, isso que a gente faz dentro da sala de terapia com o cliente. Uhum. É justamente ajudar ele a ter uma nova perspectiva de algo. Porque quando ele muda essa perspectiva, muda esse significado, assim como você faz através da piada, a emoção associada se altera. E é isso que Sim. você tá falando. Então, isso tem um embasamento neurocientífico, né, do porquê gera esse bem-estar. Então, cara, isso é ouro que o Vitor tá trazendo. E, cara, vocês têm uma habilidade que é fantástica, porque o humorista,
o palhaço, ele é revolucionário. Por quê? Uhum. Porque o que as pessoas normalmente mais têm medo na vida? Que os outros riam dela. Sim. E vocês são os primeiros a rirem de vocês mesmos. Cara, isso é incrível, né? É. O poder de rir de si próprio, enquanto tá todo mundo com medo de que riam. Você quer que seja engraçado, né? Eu acho que isso vem de um lugar muito. Muita gente associa muito o riso a um lugar de escárnio, a um lugar de algo que te machuca. E ele pode ser usado dessa forma. Existem várias maneiras de você usar o riso. Mas a maneira como eu vejo o riso é muito isso que eu falei, do tipo assim, pra mim, eu prefiro usar o riso da maneira que, tipo, que, que me fortalece, não que me enfraquece. Sabe? Então eu acho que quando você aprende a usar o riso desse jeito, eu acho que isso é muito pessoal, cada um tem a sua maneira de ver isso, mas a minha maneira de ver isso eu acho que é demais, cara, porque a gente preocupa muito com o que os outros pensam. A gente preocupa muito com o que os outros pensam em tudo que a gente vai fazer na nossa vida. O que a pessoa vai achar da minha roupa, o que a pessoa vai achar da minha cara, o que a pessoa vai achar do meu cabelo, o que a pessoa vai achar do jeito que eu falo, o que a pessoa, se eu for em tal lugar, quem vai estar me olhando de tal jeito. As pessoas se preocupam muito. Eu acho que o riso, em algum lugar, as pessoas sentem esse medo, né? Tem muito isso da pessoa assistir um show de comédia e ela não querer sentar na primeira fila com medo de ser apontada, né? Eu acho que isso vem muito de um lugar da pessoa ter muito esse medo de, tipo assim, tornar visível as inseguranças dela. Só que, ao mesmo tempo, existe uma outra perspectiva disso, que quando você torna visível essas inseguranças, você está diminuindo elas. Se você aprende a diminuir elas, se você está rindo da sua insegurança, ou se você aprende a falar sobre a sua insegurança de um jeito que você encara ela, quando você encara ela, ela fica menor em certo lugar, sabe? Então, por isso que eu acho que eu prefiro o riso que fortalece do que o que enfraquece. Cara, isso é fantástico. Inclusive, isso é uma frase do Richard Bandler. Você também estudou PNL, né? Aham. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O Richard Bandler tem uma frase que ele fala: cara, se a gente vai rir disso um dia, por que não rir agora? Né? Se é algo que a gente. Ah, um dia a gente ainda vai rir disso. Cara, por que não rir agora? Porque quanto antes a gente tiver essa capacidade de rir das coisas, emocionalmente vai estar num lugar melhor, como É, você bem disse. Cara, fantástico. Vitão, você me contou o que te motivou lá atrás. sim. Cara, e o que te motiva hoje a fazer o que você faz? É louco, porque mudou muito, né? O tempo passa, você muda a sua perspectiva, você muda a sua realidade, você muda a sua vida. E aí hoje eu já tenho outras coisas que me motivam no que eu faço. Porque naquela época eu tinha muito um sonho de explorar algo desconhecido através disso, né? De mergulhar nesse mundo e ver o que esse mundo tinha para me oferecer nesse lugar. E hoje eu já. Pô, faz muito tempo que eu trabalho com comédia, né, cara? Vai fazer 15 anos que eu trabalho com comédia. Então, a minha perspectiva mudou e mudou várias vezes. Eu mudei de opinião várias vezes em relação a muitas coisas. Hoje, a minha motivação, eu encaro muito a comédia realmente como minha missão de vida. E eu quero me ampliar cada vez mais na forma de conseguir utilizar essa ferramenta para atingir cada vez mais pessoas. Então, hoje o que me motiva na comédia é aprender a como chegar em lugares e pessoas que eu não consegui chegar ainda através do que eu fiz até hoje. Então, eu tenho vontade de me ampliar para cinema, eu tenho vontade de me ampliar para livros, eu tenho vontade de me ampliar para porque eu acho que cada coisa que você faz, você fura uma bolha e você chega em pessoas que você não chegou antes. Tem uma coisa que eu ouço muito quando eu faço show, eu ouço muito isso, cara. A pessoa acabou de chegar ao show, não gostava de stand-up, mas eu adorei o seu show, sabe? E eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto de ouvir, porque isso significa que eu tô acessando alguém que antes estava fechado a acessar o que eu tinha pra falar pra ela. E pra mim, a minha missão de vida é fazer comédia. Então, hoje, minha maior motivação é tentar me melhorar pra chegar e aprender a fazer coisas novas e tentar fazer coisas novas pra cada vez chegar em mais pessoas que eu não consegui chegar ainda, pelo simples fato de sentir que isso faz parte da minha missão de vida mesmo, sabe, cara? Tipo assim, eu amo fazer o que eu faço e eu acho que eu não.
Eu sou uma das poucas pessoas que eu acho que eu posso falar que eu nunca trabalhei com outra coisa na minha vida. Meu trabalho sempre foi comédia. Eu nunca tive um trabalho alternativo a isso. Eu sempre trabalhei com comédia. E eu quero ficar velhinho, eu quero partir disso aqui tendo feito só comédia. E eu acho que é isso. Eu quero que essa seja a minha trajetória. E eu acho que é isso que me motiva, sabe? Cara, legal demais. Tô explorando isso, né? Porque o meu lado terapeuta, eu vejo isso muito dentro da sala de terapia. Tem só duas coisas que motivam um ser humano: fugir de uma dor ou Aham. buscar um prazer. É. Cara, o que começou lá foi uma fuga de uma dor. Sim. E hoje é uma busca de prazer. Uhum. Cara, é muito mais fácil começar qualquer coisa fugindo da dor. Aham. Mas pro médio e longo prazo não é tão efetivo. Verdade. Porque a dor vai perdendo força à medida que você vai tendo resultado. Sim. E aí, se você não converte isso numa busca de prazer, cara, você fica pelo caminho. E isso, a sua história mostra isso. Começou lá por uma fuga de dor, mas hoje é outra coisa que motiva. A busca do prazer. E essa motivação pela busca do prazer, ela é quase infinita. É. Porque quanto mais você atinge essas pessoas, mais orgulho você vai sentir, aí você vai querer atingir mais e conquistar mais e conquistar mais. É um potencial absurdo, Sim. né? Sim. Enquanto a fuga de dor, ela tem uma hora que para de doer aquele negócio e a motivação acaba. E é louco, porque, tipo assim, eu realmente acho que a forma de fazer comédia é muito pessoal. Cada comediante tem o seu jeito de fazer comédia, as suas ponderações, as suas formas de criar, o que faz ele querer criar piada, o que motiva ele a criar piada. Cada comediante tem a sua parada. Tem gente que quer parecer inteligente, tem gente que quer colocar o dedo na ferida, tem gente que só quer fazer palhaçada, fazer os outros rirem. Isso é muito pessoal. No meu caso, cara, isso que você estava falando sobre a fuga de dor é muito interessante, porque, tipo assim, como a vida muda, as suas situações mudam também. Então, os temas, os assuntos, as coisas que eu busco falar na minha comédia, nos meus shows solos, eu tô no meu quarto, quinto show solo agora. E, de alguma forma, mesmo mudando a temática dos shows, o que eu tô falando em cada show, sempre parte de algo que era pra ser uma dor, em algum lugar. Então, tipo assim, apesar da minha motivação hoje ser outra, a minha criação ainda vem, os meus textos novos ainda vêm de situações, tipo, que ou que eu não sei lidar na hora, ou que, meu Deus, isso tá sendo um assunto que tá muito dentro de mim, e aí eu jogo isso pro palco. Então isso é muito doido. Só vai mudando a perspectiva mesmo, a atualidade, assim, né? Os seus novos temas que vão aparecendo de acordo com a sua vida. Tipo, Mas o processo criativo ainda parte dali. eu acho que sim. O meu, né? O Aham. meu eu acho que sim. Legal, cara. Cara, conta pra gente o que é essa tal comédia stand-up, né? Porque ainda existe muita confusão com outros estilos de comédia. Você também se aventura, às vezes, em outro lugar que não seja o stand-up. Me conta um pouquinho sobre o que é o stand-up e onde o Vitor se encaixa hoje dentro da comédia e como ele se enxerga nesse Cara, contexto. o stand-up ele é uma vertente de comédia que ela vem muito, né? O termo stand-up, né? Se levantar, vem muito de discursar, né? É tipo, ele vem muito desse lugar de você se levantar e falar sobre as coisas, assim. O stand-up ele vem de muitos lá da época dos aristocratas, quando, tipo assim, às vezes tinha o cara que, quando ia ter um evento e tal, o cara levantava pra falar sobre esse evento e ele brincava como tinha que fazer a galera rir, quase que um bobo da corte, assim, né? O stand-up, cara, ele é uma arte de comédia muito crua. É uma comédia muito crua. É por isso que às vezes ela é tão também menosprezada pelas outras artes em algum aspecto, assim. Porque o stand-up ele não te exige uma segunda, terceira, quarta camada para ele existir como arte, assim como um teatro. O que eu quero dizer com isso? Se você for assistir um musical, você vai ver as pessoas com figurino, um baita cenário, aí vai ter uma cena que durante a cena tem uma música que tá tendo uma segunda linguagem sobre a cena que tá acontecendo. São várias camadas de coisas que tem ali. O stand-up ele pode ser feito apenas com a pessoa, do jeito que a gente tá aqui agora, subindo no palco, pegando o microfone e falando as ideias que ela mesma criou. O stand-up é basicamente isso, ele é muito simples, você cria suas ideias, você cria a sua piada, você cria o seu discurso, você cria o seu texto, você sobe no palco com um foco de luz e você discursa o seu texto, o seu material. Você ali de cara limpa com o material que você criou e você faz esse material.
As pessoas confundem muito, depois que o stand-up se popularizou, né? Tem muita gente que trata qualquer coisa que seja de comédia como stand-up, né? E existem várias formas diferentes de fazer comédia. Stand-up é essa, que é o cara com o microfone na mão falando ali. Só que, como todos os outros tipos de arte, ele vai passando por modificações durante o tempo, né? Hoje, por conta das redes sociais, você percebe uma mudança nítida no stand-up no cenário nacional e internacional. Hoje, por conta do algoritmo das redes sociais, as pessoas têm tido uma tendência de levar pessoas para o palco, de fazer números interativos, de fazer quadros dentro do show, quase que transformar o show de ter uns programetes no meio do show, assim, né? Então, pô, eu faço meu show aqui sobre, sei lá, eu tenho um show sobre gatos. Aí eu vou levar uma dona de gata para me contar a história do gato dela que fugiu no palco e eu vou comentar. Isso foi uma tendência, é uma tendência atual do mercado do stand-up, sabe? Legal. Como eu me vejo nisso é o seguinte, durante muito tempo, o stand-up foi a minha base. Conforme eu fui passando o tempo e eu fui amadurecendo e fui vendo o que eu gosto, o que eu não gosto, eu entendi que eu gosto de fazer vários outros tipos de comédia além do stand-up. Então, eu trabalho como roteirista há muito tempo, eu já escrevi comédia para programas de TV, para série, para outras coisas. Eu trabalho como roteirista há muito tempo para diferentes tipos de comédia. Já escrevi coisas desde o programa A Culpa do Cabral, que é feito por comediantes stand-up, até A Praça é Nossa, que é um humor muito mais popular de personagens. E eu adoro escrever comédia, eu adoro escrever comédia de todos os jeitos, eu adoro dirigir, eu faço muito um trabalho nos últimos tempos de pegar um comediante que me contrata para conceber o show novo dele junto com ele e fazer esse trabalho de escrita e de direcionamento de como é que o show vai ser. Eu gosto muito de fazer essa parte por trás também, o que me levou a querer colocar outros elementos nas coisas que eu faço. Legal pra caramba. Então, hoje eu tenho um projeto novo, que são os Três Porquinhos, que tá sendo muito legal, é uma coisa muito nova, que tá dando muito certo, e que é um show de humor que tem de tudo. A gente faz stand-up, mas a gente também faz interação, a gente também faz música, a gente faz... tem uma hora que a gente faz um número, que é uma atuação de uma historinha com a plateia, e aí a gente mistura um monte de linguagens diferentes de comédia nisso, e eu entendi que eu gosto de comédia. Eu sou um humorista, eu gosto de fazer humor nas suas diferentes vertentes, assim, desde improvisação, já fiz shows de improviso, que é quando você vai fazer cenas com sugestões da plateia, né? Já é diferente do stand-up, você pega uma sugestão e cria uma cena de improviso com as sugestões da plateia, onde você atua com outro comediante e faz acontecer, igual os Barbichas fazem. Já fiz shows de improviso desses anos, já fiz como convidado de outros grupos, já participei de shows pelo Brasil de improviso. Então, eu já me aventurei em diferentes áreas. O stand-up, ele é a minha base, mas eu me permiti me abrir para outras coisas e é isso. Eu quero muito, igual eu falei, assim... não se surpreenda se daqui, tipo, 5 anos você tá me vendo fazendo coisa, tipo, atuando, fazendo alguma série, fazendo uma coisa no cinema, porque cada vez mais eu tô me abrindo para essas possibilidades. E é isso, eu quero fazer humor, quero fazer Cara, comédia. legal demais. E Vitão, eu conheço um pouquinho da sua história, Uhum. né? Eu até brinquei aqui antes, né? Coloquei isso lá no meu Instagram hoje, inclusive. Que eu acho que o primeiro show que você fez no Teatro SESI Minas, no teatro, Aham. foi comigo, Foi. né? Foi. Você já tinha todo um trabalho que você fazia nos bares, Aham. que uma coisa que eu sempre admirei muito em você, que você fazia o seu corre, Sim. né? Mas eu acho que o primeiro grande show no teatro foi uma produção minha. Foi. Que foi Foi. Vitor Amar Convida, Paulinho Serra e Rodrigo Cáceres. se eu não estiver Fábio enganado. Lima. Fábio Lima. Aham, que nem tá fazendo mais, nem faz mais. E para que ele pudesse fazer esse show, nós levamos esse garoto para tirar o CPF. Foi, porque eu tava com minha identidade... Você não tinha CPF. Você tinha 15, 16 Não, eu anos. tinha RG, pô. RG, mas a não gente precisava tinha. do CPF. É porque na época eram duas coisas separadas, é verdade. Hoje que é unificado, é verdade. Nós levamos É verdade. você para tirar o CPF para poder assinar aquele contrato, Vitor. Eu tinha quantos anos aquilo? Cara, isso era 2012, 2013. Devia ter uns 16 anos, por aí. Por ali.
Olha que louco. 15 anos, Então sei eu lá. quero que você conta aqui pra galera como você começou. Beleza, você falou que foi lá no show do Rogério Morgado Uhum. e que aquilo pra você foi uma inspiração, né? Sim. E aí? Cara, O que que você fez eu já depois? fazia coisas sem saber por que eu tava fazendo. Uhum. Naquela época que eu fiz o show do Morgado, eu já tinha, por algum motivo que eu não sei qual, eu fazia de vez em quando uns vídeos pro YouTube, umas coisas assim, com pessoas da minha escola, assim, juntava uns amigos próximos da escola, a gente tentava fazer umas coisas assim, cara, coisas assim de moleque. Porque era uma coisa muito fresca naquele momento, o YouTube era uma coisa muito fresca naquele momento. E eu fazia uns vídeos, assim, tipo, aleatórios, assim, cara. E eu não sei por que eu fazia aquilo. Eu me divertia fazendo aquilo. Eu não Aham. tinha uma real um real entendimento do porquê, mas eu tava fazendo, Aham. sabe? E aí, ao mesmo tempo, eu também, alguns anos, uns 2 anos antes disso, eu invoquei que eu queria escrever um livro, cara. E eu comecei a escrever um livro, que era sobre umas crianças que moravam num beco, e aí elas fugiam do beco pra, tipo, viver uma aventura juntas ali e tal. E aí, porque elas, tipo, queriam sair daquele E lugar você e morava num tal. beco, Morava né? num beco. E aí, tipo assim, e aí eu queria fazer um livro de aventura, não era nem de comédia, queria fazer um livro de aventura. E aí eu lembro que eu fiz uma consulta com uma psicóloga uma vez, que ela quis ler uns trechos desse livro que eu falei que eu tava escrevendo. Eu era muito novo. E aí, tipo, ela leu e ela falou, cara, isso aqui tem umas partes que são engraçadas, tem uns diálogos que são engraçados. Você conhece stand-up? Eu nunca tinha ouvido falar de stand-up, eu não tinha ouvido falar. Mas eu sempre gostei de comédia. A minha avó, ela sempre foi muito tirona, muito engraçada, assim. Então, desde moleque, eu gostava, por exemplo, de comprar livrinho de piada. Sabe aqueles livrinhos de piada de banca, assim? Sei. Eu comprei vários quando eu era moleque, assim, antes disso. Eu lembro de, tipo, assistir muito programa do Jô e ficar pirando quando eu tinha coisa engraçada e ficar, tipo... Mas eu nunca entendia muito bem o que que era esse rolê, mas tinha alguma coisa, cara. Tinha alguma faísca de alguma coisa nisso tudo, sabe? E aí, isso foi se juntando com. Depois que eu tivesse informação da minha psicóloga, eu comecei a assistir pela internet. E aí eu maratonei tudo que você imaginar. Todos os caras que foram no Jô, Melhores do Mundo, Barbichas, os primeiros stand-ups que tinham, tipo, que estouraram no Brasil, no YouTube, Rafinha, Danilo, Diogo, Comédia em Pé, tudo isso, sim. E, cara, de um modo que, assim, eu maratonava madrugadas assistindo isso, assim. Eu era rato mesmo, assim, de YouTube, de assistir tudo, assim. E aí, quando eu vi que ia ter um Beraba, eu quis começar a ir pra ver ao vivo. E isso tudo foi alimentando algo dentro de mim, sabe? Uhum. E aí, o que que eu comecei a fazer foi sentir que eu queria, por algum motivo, que eu não sei explicar qual, mas que eu queria fazer algo desse tipo. E eu não sei explicar por quê. Só sentia que eu queria fazer, sabe? E aí eu comecei, cara, fazer um negócio que é o seguinte: como eu não tinha uma base, não existia um cenário de onde fazer isso em Uberaba, não existia uma escola disso, não existia Era tudo mato. era tudo mato, era tudo mato. Então, tipo assim, eu tinha que criar minha própria realidade, E era Ronaldo. tudo mato no Brasil No nessa Brasil, época. imagina em Imagina em Uberaba. Imagina em Uberaba, né? Uberaba. E quando eu falei que ia trazer o primeiro espetáculo de stand-up, que foi o Rogério Morgado pra cá, taxado de louco mais uma vez, né? Eu gosto de ser taxado de louco. Várias fases da minha vida eu fui taxado de louco, mas era mato no Brasil. Mano, e aí imagina É. né, a gente sabe, cara, querendo ou não, tipo assim, o Uberaba tem um pensamento muito coronelista em certo aspecto, muito conservador em certo aspecto. E quando a gente traz isso pra uma realidade artística, isso esbarra muito nesse lugar, Aham. sabe? E aí eu falei, cara, como é que que eu faço, né? O que que eu faço? E aí eu sempre tive essa cabeça, tipo assim, cara, se eu não tenho essa realidade, eu vou criar essa realidade. Então o Legal. que que eu preciso fazer pra criar essa realidade? A primeira coisa que eu fiz foi, eu tentei começar a escrever. Só que eu não sabia escrever comédia. Não conscientemente como eu Aham. sei fazer hoje. Então, cara, eu montei uma peça de comédia chupinhando várias coisas de vários lugares diferentes. Desde anedotas que já existiam, até alguma sketch que eu já vi em algum lugar que eu tinha gostado, até, sabe, tipo assim, eu fui pegando várias coisas de vários lugares diferentes. Eu montei um show que era um Frankenstein, cara. Eu montei um show que ele tinha 10 minutos de stand-up, aí tinha uma sketch, uma ceninha depois, aí depois tinha um jogo de improviso, tá? Eu montei isso. Era uma mistureba de um monte de coisa. E aí eu convenci
algumas pessoas da minha sala de aula, amigos próximos, a fazer isso comigo. Pessoas que não tinham esse sonho que eu tinha, que não tinha essa. Mas eu convenci pela diversão do rolê, eu convenci. E eu meio que tentei ensinar pra eles como é que a gente ia fazer. Eu meio que dirigi, sem saber o que eu tava fazendo, tá ligado? Aham. Sem saber, só no instinto, só na intuição. E aí eu comecei fazendo de qual jeito? As primeiras coisas que eu fazia 10 minutos no final da minha aula de literatura no meu colégio. Minha professora me dava 10 minutos, eu ia na Olha que frente da legal. turma e eu fazia, sei lá, igual a irmã Selma do Terça Insana, eu Lembro. replicava a minha versão da irmã Selma pra minha turma, entendeu? Pegava, sei lá, um texto do Hassum, fazia do meu jeito e fazia lá. Eu não tinha noção do que eu tava fazendo, eu Aham, era um aham. moleque, eu não tinha noção do que eu tava fazendo. E fazia isso. Até que teve um dia que eu falei assim: não, cara, mas beleza, eu tenho que fazer algo palpável. Isso aqui não é palpável. Então eu juntei essa galera que eu tava ensaiando, ensaiei mesmo, preparei, cara, eu preparei. E aí eu liguei no Teu, que é o Teatro Experimental de Uberaba. Porque eu tava tentando pensar uma forma de onde fazer e como fazer isso. E aí eu, com meus. No alto dos meus 14 anos de idade, liguei no Teu e falei, cara, quanto custa pra alugar o Teu? Pra eu fazer um evento. Quer saber quanto, o que que eu preciso fazer? Quanto custa? Aí me falaram na época, sei lá, R$ 300, não sei, não Aham. lembro exatamente qual era o valor. E aí eu fiz a conta. Tipo assim, beleza, R$ 300. Pra eu conseguir pagar isso, eu não tinha dinheiro do meu bolso pra pagar isso. Então eu preciso vender ingresso. Qual a quantidade de ingresso que eu preciso vender, a qual valor, pra eu conseguir pagar isso e ainda sobrar? Então o que eu fiz? Eu fiz uns ingressos, tipo, sei lá, o Teu cabia 140 pessoas lá. Então eu falei, cara, se eu colocar 100 pessoas a R$ 5, eu tenho 500. Eu pago e ainda sobra R$ 200 pra eu fazer. E aí eu marquei uma data no Teu, do nada, sem experiência de nada. Marquei uma data no Teu, juntei essa galera da minha sala, era todo mundo horrível, era horrível, mas eu falei, não, vai dar pro gasto, alguma coisa nós vamos fazer. Ensaiamos, fizemos, e aí a gente vendia, tipo, para alunos e pais de alunos. E aí o que acontece é que eu enchi 2 sessões no Teu. Olha que legal, Fiz cara. 2 sessões, entendeu? E aí paguei, ainda sobrou uma grana pra dividir com todo mundo ali. E eu nunca vou esquecer a sensação disso. Quando eu fiz isso, eu fiquei assim, cara, mudou alguma coisa dentro de mim. Mudou alguma coisa. E aí eu entendi que eu queria fazer certo. Eu fiz, eu entendi que não era do jeito certo, porque eu entendi que eu tinha feito de várias formas erradas. E é isso que eu queria me profissionalizar. Eu queria fazer do jeito certo. E foi aí que eu comecei a tentar ir atrás das coisas. Eu ia assistir todos os shows que você fazia e assistir os caras e fazer, só que eu ainda não me sentia pronto pra nada, né? Mas eu queria assistir, eu queria ver. Só um parênteses, quando você fala você fazia, eu nunca fiz stand-up. Eu Produção, trazia os produção. humoristas pra cá e fazia a produção, porque esse Isso. talento eu não tenho. Mas eu fiquei feliz de ver aqui, cara, porque além da criatividade, né, do humorista que você se tornou, cara, empreendedor, né? Pô, eu fui empreendedor, cara. Empreendedor, Fui muito né? empreendedor. Eu Mentalidade fui. empreendedora total. Loucura, cara. Fui muito empreendedor. Tinha um gás pra fazer isso dar certo, que era uma loucura, assim, cara. Tanto que foi tipo assim, ó, fiz esse rolê no Teu, e aí depois eu entendi que, tipo assim, cara, não, deixa eu fazer direito, né? Que eu entendi que, por exemplo, não dava pra fazer com meus colegas de turma na zoação, um negócio que eu queria fazer sério, né? Eu queria pegar pessoas que realmente queriam fazer, que queriam tentar fazer o corre. E foi aí que eu conheci algumas pessoas, que eu conheci o Aluado, que fazia teatro, fazia mágica, e eu falei, puto, o cara faz mágica, então eu já vou ter 15 minutos de alguém fazendo mágica que vai, pelo menos, assim, entreter as pessoas, sabe? E fui juntando com pessoas que tinham interesse de fazer, junto, realmente interesse de fazer. E eu era o mais novo, cara. Era todo mundo com seus 20 e poucos, 30 e poucos anos de idade, e eu com 15. E eu juntando, não, vamos fazer assim, assim, assado, né? Como se fosse super experiente, assim. Eu fui fazer um curso da Carol Zócoli em São Paulo, que foi quando eu realmente virei a minha chavinha. Isso foi em 2012. Foi quando eu virei minha chavinha. Que eu juntei uma grana com minha família, fiz uma vaquinha, falei, ó, se cada um der R$ 20, eu consigo pagar isso. A gente não tem grana, mas se cada um der 20, eu consigo. Se meu tio der 20, meu pai der 20, se cada um der 20, eu não podia ir sozinho, então minha avó foi comigo. Aham. Então lá vai eu e minha avó pra São Paulo de ônibus com 15 anos de idade. Essa época eu tava com 15 anos. E aí eu fui fazer esse curso da Carol. Nesse curso da Carol, eu entendi o jeito técnico de fazer as coisas que eu fazia por intuição. Legal. E aí eu consegui juntar na minha cabeça a pecinha que estava faltando, porque aí eu tinha a informação
que fez sentido na minha cabeça, do tipo assim, agora eu acho que se eu estudar isso aqui, se eu realmente me aplicar, assistindo, lendo, vendo e tentando, eu vou chegar em algum lugar. E aí, quando eu fiz o curso da Carol, no segundo dia, eram 2 dias de curso. No segundo dia de curso, você tinha que apresentar 3 minutos para a turma, né? E na época, como era tudo mato, iniciantes de comédia era uma coisa que quem já era profissional queria ver. Hoje tem igual a Eva Daninha, né? Pra Aham, onde você vê, tem gente fazendo. Na época isso era muito Pokémon raro, sabe? aham. Então eu lembro que o Patrick Maia, que já era profissional na época, ele foi no segundo dia pra assistir a galera que tava ali pra ver. Quem, tipo assim, ver a galera que tava fazendo, conhecer. Aham. E quando acabou o curso, o Patrick me chamou num canto e falou assim: Cara, o que você vai fazer mais tarde? Aí eu falei: Ah, nada, tô aqui. Aí ele falou: Você quer fazer 5 minutinhos lá no Comedians? Olha que legal. E aí eu passei mal o dia inteiro, cara. Queria vomitar o dia inteiro, minha pressão baixa, passando mal. Porque, Vulga crise de ansiedade. nossa, Ronaldo, você não tem ideia, cara. Porque, tipo assim, até então as experiências que eu tinha tido eram em zonas muito confortáveis pra mim. E aí, de repente, foi assim, cara. Que eu tô arrumando, cara? Tipo assim, mano, Isso aqui é de verdade, são os caras profissional, gente que pagou pra assistir o ingresso num lugar, tipo, que eu tô arrumando, cara? Tipo assim, que vergonha. Nossa, eu comecei, mano, fiquei o dia inteiro arrependido, assim, tipo, meu Deus, vou passar uma vergonha enorme, assim, sabe? E aí, quando eu chego no Comedians passando mal, super nervoso, aí chego no Comedians passando mal de nervosismo, entro no camarim do Comedians, nunca vou esquecer desse dia, cara. Esse dia foi uma loucura na minha cabeça, assim. Chego, vejo aquela plateia lotada, assim, no auge do stand-up, assim, sabe? E aí, tipo, entro no camarim, e aí no camarim tava o Danilo. E aí eu já, tipo assim, fiquei, minha Nossa Senhora. Tipo assim, aí eu lembro, tava o Danilo, o Cambota, o Vilela, o Camejo, tava. Mano, tinha muita gente. O Afonso Padilha, tinha muita gente no camarim, assim. E aí eu sentei numa cadeirinha, cara, e eu fiquei, tipo assim, ó. E aí a galera vinha com. E eu acho que eu chamei muita atenção das pessoas porque eu era muito novo, cara. Era uma criança. Então as pessoas vinham falar comigo e eu aqui assim tal. Todo mundo falando comigo tal, querendo saber mais coisas assim de mim. E aí eu subi no palco e fiz. E foi legal. Hoje, se eu assistir, eu vou morrer de vergonha, eu vou achar horrível. Mas para as condições de ser um iniciante e tudo mais, tá? Não foi ruim, funcionou, sabe? E eu Aham. sinto que a figura que eu era no palco chamava muita atenção. Eu era um adolescente gordinho, com a cara redondinha, assim, sabe? Tipo assim, eu era uma figura muito pá, assim, Caricata. muito. E aí, cara, isso fez com que, tipo assim, falaram: fica pra próxima sessão, faz a próxima. Olha que legal. Aí eu fiz. Aí no dia seguinte me chamaram pra fazer no Beverly Hills, que é um bar antigo de comédia lá de São Paulo. Aí eu fiz. E aí, tipo assim, quando eu voltei pra Uberaba, eu fiquei uns 3, 4 dias em São Paulo, conheci pessoas que eu só via pela internet, tive essa troca. E quando eu voltei, cara, eu voltei com um negócio, assim, que eu voltei, tipo assim, cara, agora não tenho o que fazer. Agora eu preciso fazer isso acontecer. Voltei pra Uberaba, botei uma camisa social, que eu achava que ia dar mais respeito, porque eu era uma criança. Então, eu botei uma camisa social e eu fui em vários barzinhos de Uberaba com uma pastinha, um documento impresso com planejamento de um projeto de stand-up semanal para tentar achar um lugar para eu fazer uma noite de stand-up aqui, porque agora eu falei assim, agora eu tenho condições de me profissionalizar nisso. Ainda não tinha acontecido aquele show que eu produzi no Teatro das Minas, Não, essa altura, né? não Legal. tinha. Porque esse show foi. Eu tinha 16 anos. Eu acho que Legal. tudo aconteceu muito rápido. Sim. Foi num prazo de 1 ano, Aham. sabe? Legal. E o que aconteceu? Eu fui pro Casqueirado. Lembro. Cupim casqueirado. Que é um barzinho aqui de Uberaba que tinha o seu Celso. Seu Celso foi uma das pessoas mais importantes pra mim, assim, cara, porque ele não precisava. E ele só abraçou. Mas abraçou de um jeito, cara, que poucas vezes você vai ver alguém abraçando. Legal. Sabe? Tipo assim, ele não tinha estrutura lá, então tinha que alugar som e luz pra fazer. Ele falava pra gente que ele ia dividir com a gente esse custo. Ele dava um jantar pra gente depois do show, Olha que tipo felicidade. assim, pra garantir. Muitas vezes ele me dava carona de volta pra minha casa,
Porque tinha show que eu não ganhava nada, jogava R$ 5. O cover artístico era R$ 5 em Uberaba, numa quinta-feira à noite. Tinha noite que dava 15 pessoas, tinha noite que dava 60, tinha noite que dava 90, tinha noite que tinha 5 pessoas. E o que acontecia é que às vezes tinha 60, que dessas 60, 40 tinham ido pra jantar, não pra assistir um show de comédia. E aí a gente tinha que colar nas paredes uns cartazes assim: faça silêncio, vai acontecer um show. Respeite o artista, vai acontecer um show. E aí as pessoas às vezes assistiam um show, davam risada e não queriam pagar R$ 5 de couvert. Isso acontecia muito. Foda. Muito, acontecia muito isso. Era uma mentalidade muito diferente. E eu ainda não tinha essa noção. São Paulo é uma coisa, Uberaba é outra. Em termos de consumo dessas coisas, é outra parada. E aí, cara, eu aprendi muito. O Casqueirado, ele foi uma escola pra mim. Que legal. Porque ali eu fiz meus piores e os meus melhores shows. Eu escrevia a semana inteira, chegava pra fazer 15 minutos novos toda semana, e às vezes eu quebrava a cara, era horrível às vezes. Era horrível, eu queria sair de lá assim, pra nunca mais aparecer em lugar nenhum. Eu queria voltar pra minha casa e me trancar no meu quarto pra sempre. E tinha noites que eu me achava um rei, que era maravilhoso. E aquilo me trouxe uma casca que me tornou um bom comediante. Que legal. Porque eu falei, cara, se eu tô num lugar que tem 50 pessoas, onde metade não quer me ver, e eu fiz ela rir, cara, então isso quer dizer que eu tô aprendendo a fazer isso aqui, sabe? E, cara, peguei todo tipo de coisa que você imaginar. Nessa época, eu ouvia gente falando assim que, tipo, isso não ia vingar em Uberaba. Eu via gente falando que bar não era o lugar de fazer isso. Eu via gente achando que eu tava, tipo assim, querendo fazer graça, no sentido de, tipo assim, querer fazer as coisas de um jeito. Eu ouvia gente falando, já ouvi gente falando assim, teve show que eu já ouvi gente falando assim, que o Aluado tinha que ganhar mais que a gente porque ele fazia mágica. Já ouvi de tudo que você imaginar, irmão. Tudo que você imaginar, sabe? Tipo assim. é, Só que ao mesmo tempo, eu sempre entendi que era muito maior do que isso. O que eu queria era muito maior do que aqui. Eu não queria aprovação daqui. Eu não queria aprovação daquelas pessoas. Eu queria ser bom. E eu queria viver disso. E aí o resto é história, né? Aí o resto é história. Foda, cara. Aí quando deu certo, foi tudo muito rápido. Foi tudo tipo. Aí comecei a fazer as aberturas dos shows grandes que o Show Brasil trazia. Aí de repente a gente fez vários projetos juntos, fizemos várias coisas juntos. E aí daí foi. É muito legal. Quando ele fala do Comedians, pra você que não conhece, né? O Comedians era um ícone da comédia nacional. Por quê? Ele era o bar que os donos eram Rafinha Bastos, Danilo Gentili e Ítalo Guzzo, que era o empresário desses dois. É um dos maiores nomes até hoje de produção de comédia, E né? ali, cara, tava a nata dos comediantes. Era Isso realmente na Rua Augusta, em na São Rua Paulo, Augusta, point em do São point, Paulo, no auge de stand-up. no auge do assim. stand-up, cara. Pra um cara de 15 anos é um excelente começo, né, Vitão? Cara, me conta uma coisa aqui. Você participou de programas de TV, você escreveu pra programas como roteirista. Cara, quais programas de TV, assim, que você participou, que foi legal pra caramba participar, que te marcou de forma positiva? Se quiser contar também um que foi terrível, fique à vontade. Comecei falando que a gente não se preocupa com corte, não é esse intuito, mas se tiver algum terrível, fique à vontade. E, cara, qual programa que você mais gostou de ser roteirista até hoje? Sem gerar ciúme nos outros aí. Cara, vamos lá. O programa que eu mais gostei de escrever até hoje foi A Culpa do Cabral, porque foi o que eu mais tive liberdade. Que legal. Foi o que eu mais tive liberdade criativa e confiança das pessoas que eram superiores a mim pra fazer um trabalho e que o elenco era muito próximo de mim, né? Os meninos, eles eram amigos meus pessoais, além de estarem fazendo o programa. E isso me dava uma liberdade muito grande de sugerir coisas, de tentar fazer coisas, de fazer ideias, piadas acontecerem de uma maneira muito legal. Então, A Culpa do Cabral foi o programa que eu mais me diverti fazendo pela liberdade criativa que eu tive e porque eu acho que foi o projeto que eu escrevi por mais tempo também. Por quanto tempo você escreveu A Culpa é do Cabral? Cara, eu comecei a escrever A Culpa do Cabral em 2016, por aí, e eu fiquei até acabar. Que legal. E aí, você aqui de Uberaba, sabia que
o roteirista do A Culpa é do Cabral é daqui da terrinha, né? Foram 7 anos, Olha que cara. legal. Foram 7 anos aí escrevendo a Copa do Cabral, muito tempo. Por muito tempo. Agora, o programa do Porchat, por exemplo, foi um programa muito importante pra mim também. Primeiro porque foi nesse programa que eu considero que eu aprendi a ser um roteirista de verdade pra poder fazer qualquer coisa. Porque, primeiro, foi esse programa que mudou minha vida no sentido de que foi o que possibilitou eu me mudar para São Paulo e foi disso em diante que a minha carreira como comediante se estabilizou nacionalmente falando. Legal. Então, foi muito importante para mim. Foi ali que eu aprendi muito. Os meus chefes de roteiro que eu tive nessa época eram incríveis, me ensinaram muita coisa. E era uma galera que até hoje é uma galera velha de guerra de televisão. Até hoje, todo mundo que trabalhou comigo no Quem programa do são? Porchat. Danilo Nakamura é um cara que ele fazia o CQC, era roteirista do CQC, e depois escreveu vários outros projetos, né? Hoje ele tá no Papo de Segunda do GNT, mas ele já fez tudo que você imaginar. O Gustavo Martins, que também é um grande roteirista. Nigel Goodman, grande roteirista. Fabiola, Gui Sintra e o André Brant, que hoje são roteiristas da Farra, que faz muita coisa. Eles fizeram. Cara, a Farra faz muitos programas por aí. Inclusive, esse programa que tá na TV agora, o Aberto ao Público, que tá na Globo do Meirelles, esse programa novo, é da Farra, inclusive. Então, é uma galera muito, muito ativa nesse meio, muito mais do que eu, assim. Então, eu aprendi muito com eles. A Legal. Tainá também. Cara, pô, uma equipe maravilhosa, cara. E aí, eu aprendi muito com eles, assim. Foi uma época que eu aprendi muito. E eu trabalhava na Record, né, cara? Que é muito difícil trabalhar pra Record, né? Porque existem 1001 formas de o que que pode, o que que não pode, 1001 coisas que você manda pra ser feita de um jeito e aí volta, e aí quando vai ser feita ela já é outra coisa, porque de tanto que mudou. Foi a primeira experiência pra mim que eu tive de televisão, assim, que eu entendi que, opa, entendi. Não é tudo, né? Não é tudo Não, legalizado, não é não. faz-me rir, entendeu? É tipo assim, cara, às Tem um vezes. editorial, tem, É. né? E as pessoas às vezes não têm noção disso. Eu vejo muita gente que assiste coisa na televisão e fala, tal coisa é sem graça. E culpabiliza a pessoa que tá apresentando, às vezes. Sabe? Já vi muito isso. Tipo assim, programa de não sei quem é sem graça. Não sei quem da televisão é sem graça. E vou te falar que eu acredito que muitas das vezes isso não é culpa da pessoa. Porque o que acontece é que na indústria de televisão tem muita gente que não entende de comédia, que toma decisões importantes criativamente em programas que são de comédia. E aí não tem como isso dar certo. Ou você coloca gente que entende de comédia pra fazer um negócio que vai ficar incrível e dá essa liberdade para essas pessoas, ou tem grandes chances de não ficar tão legal quanto poderia ser. Olha que legal isso que você trouxe. Vou compartilhar aqui uma experiência. Semana passada eu estava em São Paulo para fazer um curso com justamente o Alex Monteiro, o Cacá Diniz, que estão à frente da Non-Stop Uhum. Produções, que é a maior agência hoje de influenciadores digitais, né? E o que ele trouxe é que aconteceu realmente uma disrupção no sentido de que antes, né, o empresário ali tinha um papel muito importante, ele era detentor muitas vezes dos contatos para chegar na televisão, e hoje não. O criador é o centro. Uhum. Então, as empresas que trabalham com os criadores, elas dão a estrutura, o molde, mas o criador é o centro. E quando ele estava falando sobre criatividade, ele falou exatamente isso que você trouxe. Que o criador, ele pode ter conselheiros, mas que a decisão tem que ser sempre dele, porque ele é o criativo, né? Então eu posso até escutar o que esse cara tá falando aqui, processar, mas a decisão tem que ser do criativo, porque É. ele é o centro, né? E muitas vezes, se você estiver num lugar engessado, isso não é possível, né? Isso não é possível. Eu tava vendo um documentário do Chico Anísio semana passada na Globoplay, baita documentário, inclusive. E quando ele fez os primeiros programas de TV, há 1000 anos atrás, quando a televisão estava se tornando televisão no Brasil, o cara reuniu o time de redatores dele e eles trabalhavam diariamente. Tipo assim, obviamente eles respondiam à televisão, ao Boni, né, tal, mas eles tinham uma liberdade muito grande de produzir as ideias que eles queriam fazer e pra ver se ia dar certo ou não, sabe? E eu acho que, tipo assim, é através dessa estrutura que você
dar espaço pra criar coisas que vão ser eternizadas, como o Chico Anísio fez na carreira dele, principalmente nesse começo, que, tipo assim, puta, sabe? Tipo, o cara é um gênio, mas ele conseguiu ter esse espaço pra trabalhar essa genialidade dele. Eu acho que isso faz muita diferença, sabe? Mas assim, a televisão, cara, é isso. Tipo assim, ela tem uma coisa que ela. Principalmente há uns anos atrás, né? Ainda tem, eu acho, mas há uns anos atrás tinha uma força ainda maior ainda, né? Por exemplo, você perguntou de programa de TV que eu fiz. O Faustão mudou minha vida quando eu fiz o Faustão. Isso foi em 2017. Acredito que se ainda existisse hoje, talvez não fosse tão impactante quanto foi Naquela naquela época. época. Quem chega lá? Quem chega lá foi impactante demais. Primeiro porque, tipo assim, eu fiquei vários domingos, porque eu fui até a final do programa, então eu fiquei todos os domingos possíveis lá, com uma baita audiência que o Faustão tinha, e foi através de... Isso foi, assim, a primeira chavinha que virou pra mim foi através disso. Então eu sou muito grato a ter tido essa oportunidade, porque foi através disso que mudou a concepção da minha cidade em relação a mim. Olha que legal. Meu público de Uberaba passou a me olhar diferente depois disso. Passou a me respeitar de outra forma depois disso. Eu lembro que na época era uma parada, tipo assim, que todo lugar que eu ia, tipo assim, todo mundo vinha falar comigo. Era uma coisa muito doida, assim, sabe? E até hoje, para as pessoas mais velhas, às vezes que não acompanham tanto, que não são consumidoras tanto de comédia, tem muita gente que sabe quem eu sou por conta disso. Isso é muito legal, que às vezes vai no meu show, que gosta de mim por conta disso. E foi através disso que eu comecei, por exemplo, a fazer meu show solo. Foi através disso que eu comecei a dar vários passos na minha carreira. O Faustão foi fundamental na minha carreira. E foi no mesmo ano que eu me mudei para São Paulo. Eu tinha 20 anos e eu recebi a proposta de escrever para o programa do Porchat. Eu tinha que fazer um teste para escrever o programa do Porchat, só que como eu era muito novo, eu nunca esqueço disso. O meu chefe, na época, ele tinha falado, perguntou se eu morava em São Paulo. Porque que acontece? Eu tinha feito um teste já antes pro CQC, para escrever pro CQC, antes, só que eu tinha, tipo, 18 anos. Foi aquela fase Aham. final do CQC, quando já tava quase acabando o CQC. E eles não quiseram me contratar porque eles sabiam que o programa tava mais pra fase final e eles achavam muito arriscado tirar um moleque de 18 anos pra levar pra São Paulo pra trabalhar lá, tipo, sabe? E aí eu falei, cara, não posso perder essa oportunidade. Então, quando eu fui fazer o teste, Mora em São Paulo. moro em São Paulo. Ah, então você pode vir aqui amanhã? Posso. Cara, eu aluguei um carro numa Blacar com um amigo meu, Cairo, e a gente foi de carro até São Paulo, de madrugada, pra chegar de manhã cedinho, viradão, troquei de roupa dentro do carro, fiz a entrevista, conversei com o Porchat, conversei com o Danilo, que era meu chefe de roteiro, Danilo Nakamura, como se eu tivesse super estabilizado já em São Paulo. Super. E é isso aqui, minha família que sem saber que eu tava fazendo essa entrevista, eu com faculdade por fazer, uma loucura, assim. E aí, tá, beleza, então beleza, então você pode começar então, isso era tipo, sei lá, terça-feira. Você pode começar então na segunda que vem? Claro. Aí voltei pra Uberaba e em menos de uma semana eu tive que avisar minha família que eu tava mudando pra São Paulo. E eu fiz uma mudança pra São Paulo em menos de uma semana Legal. e fui como se nada tivesse acontecendo. E isso mudou minha vida, cara. Que Isso aí mudou foda. minha vida. E aí já fiz muita coisa. Já fiz participação em TV, fiz 200 mil, muitas ruins, muitas legais também. E eu acho que é legal você aprender. Quando você foi a primeira vez pro Agora é Tarde? Como foi? Eu fui no The Noite. No De Agora à Tarde eu noite, não de cheguei a noite, ver. desculpa, de noite. No The É. Noite foi um ano. Porque era um ícone, né? Naquela época, né? Porra, tá Ainda. ali com o Danilo, né? Ainda é até hoje, né? Né? Ainda é até hoje. Cara, eu fui algumas vezes. Eu acho que eu já fui várias vezes no The Noite, que ele tinha uns quadros de comentar notícias da semana, que levava Aham. comediante pra comentar notícias da semana e tal. Eu já fui algumas boas vezes, assim. A primeira vez que eu fui era muito novo. Eu ainda morava em Uberaba, foi antes disso aí. Eu devia ter uns 19 anos, 18 anos, foi a primeira vez que eu fui fazer. As primeiras coisas que eu fiz na televisão foi o The Noite, essa participação, e o Comedy Central. Eu acho que eu fui o comediante mais novo a fazer o Comedy Central Apresenta, assim. Eu tinha, acho que 16 anos quando eu fiz, assim.
E foi uma grande burocracia pra eu conseguir fazer por conta disso, mas eu consegui Mas fazer. você já tinha CPF. Já tinha CPF. Graças a você, entendeu? Aí, mas a que me proporcionou mais retorno foi o Faustão. O Faustão foi tipo, bum, Que legal. sabe? Foi o primeiro, assim. Aí fiz tanta coisa. E o Universo é muito louco, né? O Universo me levou pra trabalhar com o Faustão de novo, anos depois, né? Você trabalhou com ele Na Band. na Band. Quando o Faustão foi pra Band, esse programa que ele teve na Band, eu recebi uma ligação do Guilherme Hassi, que era um dos diretores do programa, falando que eles queriam montar um núcleo para trabalhar um núcleo de humor, de coisas de humor do programa. Desde vídeo cacetada até os quadros que iam levar comediantes pra fazer lá. E falou, você não quer fazer parte da produção disso aqui não, tal. E aí eu falei, mano, vou. Eu quero ter no meu currículo que eu trabalhei na equipe do Faustão. E aí eu trabalhei 2 anos lá na Band com o Faustão. Foi uma doideira, cara. Cara, quantos anos você tem hoje, Vitor? 28. E você já fez uma pancada de coisa, né? Fiz, velho. Fiz muita coisa. Cara, que experiência maravilhosa. Eu fico orgulhoso demais de nós termos isso? alguém aqui na cidade nosso com essa bagagem, cara. É fantástico. Então, e qual foi a maior dificuldade da sua carreira? O maior perrengue? Se você olhar pra trás assim, o que foi a maior dificuldade? O pós-pandemia. A pandemia foi um divisor de águas, assim, eu acho. 2019 eu tava no meu... Cara, eu tava voando, assim. 2019 eu tava voando. Tava numa época que, tipo assim, eu postava um vídeo no YouTube de stand-up por semana e todo vídeo que eu postava dava, tipo, mais de 200 mil pessoas vendo. O que na época era pro YouTube muita coisa, sabe? Uhum. E aí eu ia viajar pra fazer meus shows, então, sei lá, ia fazer show em Florianópolis, ia fazer show em Goiânia, ia fazer meu solo. E vendia os ingressos. Tipo, e aí eu ficava maluco com isso, sabe? Porque eu ficava assim, cara, eu tô vivendo o meu sonho. Eu tô, tipo assim, eu viajo, faço meu show solo nos lugares, tem gente que tá comprando ingresso pra me assistir, e tudo que eu fiz na minha vida até hoje era buscando isso. Em 2019 eu tava no auge disso, porque eu tava fazendo trabalho de roteirista em programas grandes, coisa que eu gostava. Eu morava em São Paulo já um pouco mais estabelecido, de fato, dessa vez, assim, com mais experiência. Tava entregando bem no palco, as coisas que eu tava fazendo no palco eu tava gostando. E vendendo muito ingresso, YouTube entregando bem. Então eu tava num momento que eu ficava tipo assim, cara, 2020 eu vou estourar, cara. Acabou. 2020 eu vou estourar. E aí, quando, cara, começou 2020 e veio a pandemia, foi um balde de água fria, cara, enorme, assim. Porque tudo parou, né? Não tinha onde fazer show, não tinha como fazer show. Ainda não existia Reels nem TikTok como são hoje tão populares assim. E eu fui postando coisas até, sei lá, junho, de coisas que eu tinha de gaveta, vídeos que eu tinha guardado, assim. Só que chegou num ponto que, tipo assim, quando foi chegando no final de 2020 ali, cara, eu já não tinha muito isso e eu acho que me bateu uma bad muito grande, assim, sabe? Eu fiquei muito ruim, assim, de cabeça mesmo, assim. 2020 para 2021, eu fiquei bem. Caiu muito, assim, fiquei muito inseguro com as minhas coisas, assim. Eu passei por um momento mental muito difícil, sabe? E aí eu sinto que eu meio que me afastei um pouco Quando foi voltando aos poucos as coisas assim. É óbvio, eu tava fazendo coisas assim, tudo mais, mas não tava mais com aquele sangue no olho que eu tava. Eu senti que me baqueou um pouco. E aí foram 2 anos que me puxaram. 2020 e 2021 foram 2 anos muito complicados mentalmente pra mim, E assim, como que você sabe? superou isso, Eu então? demorei muito a superar isso. Eu entrei numa crise existencial muito grande. Assim, em 2022, foi um ano que eu peguei vários trabalhos de roteiro pra fazer. Eu me entupi de trabalho. Porque eu tava muito naquela neura de, tipo assim, eu não sabia ao certo, tipo assim, mano, será que isso vai voltar, isso não vai voltar? Como é que vai ser? Eu preciso juntar grana, porque, tipo assim, a grana que eu tinha guardada, eu tive que ajudar na minha casa, não só as minhas coisas, mas minha irmã, minha mãe, minha avó, tudo mais. Então, tudo que eu tinha construído desse tempo todo deu uma baixada, assim. Eu meio que voltei a estaca zero, assim. E aí, em 2022, eu peguei muitos trabalhos pra fazer. Foi quando eu entrei no Faustão na Band, foi quando... Mano, eu peguei muito trabalho pra fazer ao mesmo tempo, de um ponto que eu acordava cedo e ficava o dia inteiro trabalhando com um roteiro, com coisa assim, até meia-noite.
fiquei exausto, assim. Eu fui de 0 a 100 muito rápido. Então não foi saudável também. E isso não me trazia retorno pra show. Eu me afastei um pouco de show. Eu fiquei um pouco meio esquisito. Fazia uns showzinhos aqui, outros ali, mas eu não produzia pra mim. Tava produzindo muito pros outros. E eu tenho uma crise existencial muito grande do que fazer, sabe? Tipo, mano, o que que eu faço, assim, tipo, pra recuperar a minha autoestima com o que eu tô fazendo, pra me restabelecer com o que eu tô fazendo. E aí veio o Reels, veio o TikTok, mudou a forma das pessoas consumirem as coisas. E aí mudou o meio. A forma de comprar ingresso mudou. A forma que as pessoas iam para evento mudou. As coisas começaram a bombar, mudou. Eu estava acostumado a fazer conteúdos de 10 minutos, conteúdos maiores, e aí de repente as pessoas queriam ver conteúdo de 30 segundos. Tipo, eu estava acostumado a criar ideias para tipo, entrevistar pessoas num programa engraçado de entrevista. E aí, de repente, as pessoas queriam ver alguém dublando coisa de 40 segundos. Eu olhava e falava, cara, isso é ridículo, não vou fazer isso, que coisa ridícula, o que tá acontecendo? Será que eu tô ficando velho? O que tá acontecendo, sabe? O que tá acontecendo, cara? E eu fiquei tipo assim, mano, o que que eu faço com isso? E aí começou a surgir muita coisa, tipo assim, a internet ela virou uma parada que eu sinto que a gente ficou meio dependente químico dessa parada, assim, um algoritmo meio doentio na minha visão, que a gente perdeu um pouco a forma de acompanhar as coisas muito pelo gosto. Vou ouvir essa palestra e ver o que esse cara tem para falar, porque eu acho que pode ser legal. Vou assistir esse filme, porque eu quero ver se esse filme é legal. Vou ver esse comediante, para ver se esse comediante é legal. Virou uma parada de o algoritmo define o que você vai gostar através de uma coisa que fica repetitiva. Exemplo, se eu curtir um vídeo seu falando sobre paternidade, o algoritmo vai me entregar um monte de outras coisas sobre paternidade e às vezes um cara que eu sigo, que eu gosto, não vai chegar até mim porque eu quero ver essa parada desse negócio, vai ficar só me entregando essas coisas aqui assim. E aí vira uma loucura que é tipo assim, agora o vídeo tem que começar rápido, 3 segundos. Não, agora mudou, agora tem que ser de outra forma. Não, agora tem que ser de outra forma. Não, agora o algoritmo decidiu que de outra forma. E agora as pessoas não criam mais as coisas de uma maneira artística, de uma coisa do tipo assim, pô, a minha linguagem é essa, a minha assinatura é essa. É todo mundo tentando agradar uma máquina invisível. E isso começou a me irritar profundamente, sabe? Comecei a ficar irritadíssimo com isso. Porque isso começou a fazer muita coisa ruim ter muito público, com todo respeito, mas começou a fazer muita coisa ruim ter muito público. Porque é muito fácil você entender como o algoritmo funciona, alimentar esse algoritmo e vender ingresso. Então, começou a acontecer de muita gente fazer show, porque o algoritmo entrega coisa, mas não ter casca para aguentar um show. Isso começou a acontecer muito no mercado. Então, o stand-up ele passou por uma crise. Junto com essa crise que eu tava, o stand-up começou a entrar numa crise. O stand-up entrou numa queda por vários motivos. Esse é um dos motivos que eu tô falando, da forma das pessoas consumirem. O segundo motivo é que viraram bolhas muito grandes. As pessoas pararam de querer assistir comédia. Igual quando você fazia show, as pessoas queriam assistir um stand-up. Vai ter um bar de comédia? Eu quero assistir. Não, a pessoa começou a assistir o que a bolha dela entrega. Então eu quero começar a assistir. Eu sou advogado, eu quero assistir o cara que fala sobre advogado. Eu sou de esquerda, eu quero ver o comediante que faz falando sobre esquerda. Eu sou de direita, eu sou comediante, eu quero ver o comediante que fala sobre isso. E parou de ter uma linha crítica de consumir coisas por consumir coisas, como a gente sempre fez na nossa vida. E eu acho que isso entrou numa crise muito grande, porque vamos supor assim, cara, imagina eu começo a fazer vídeo pra internet sem ter um show solo e começa a bombar. Se eu vender ingresso, eu vou estourar de dinheiro. Que vai vender. E a entrega? Exato. E a pessoa, às vezes, a pessoa vai assistir um show que não vai ser bom por uma hora. Porque a pessoa não tem essa estrutura pra segurar uma hora. E aí, muitas dessas pessoas vai assistir e não vai voltar. Não vai querer ver outro show de stand-up. Isso acontece muito. Paralelo a isso que eu tô falando, começou a acontecer uma movimentação de muitas polêmicas ao redor de stand-up que aconteceram, de censura, de não sei o que lá, isso pode, isso não pode, limite do humor, isso aqui é piada, isso aqui não é piada, tararara. E eu não vou nem entrar nessa discussão, mas o que acontece é que muita gente passou a olhar como stand-up é isso, humor é isso. Então as pessoas que às vezes poderiam estar indo no meu show ou no show do fulano Beltrano
não vai se abrir ao meu show, porque sem me conhecer, sem nunca ter visto um show meu, Criou um vai achar que eu sou o rótulo. cara que vou chegar e vou fazer piadas de tal tipo, que vão ser um humor pesado, que a pessoa vai se sentir desconfortável, não sei o que lá, e que eu vou falar de temas polêmicos, que não sei o que lá, 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 lá. E aí eu sinto que o stand-up entrou numa queda muito grande. Porque aí o público que quer ver essas piadas vai ver quem faz essas piadas pesadas, não sei o que lá. E aí o público que gosta de comédia, que poderia estar consumindo artistas que estão em ascensão, fez isso aqui, ó. E aí eu falei, mano, o que que eu faço, mano? O que que eu faço? E eu tava nessa crise existencial, tipo assim, mano, o que que eu faço? E aí eu chutei o pau da barraca. Eu falei assim, mano, vou fazer um show completamente diferente de tudo que eu fiz até hoje. Vou para outro lado, vou fazer uma coisa maluca. E aí eu fiz um show que foi o que me voltou. Que foi um show que era... Eu entrava no palco e aí eu falava assim, tudo bem, eu sou o Vitor, tenho... Na época, né, eu tenho 13 anos de comédia e quando eu comecei a fazer comédia eu tinha um sonho de ser uma referência da comédia no Brasil e hoje, depois de 13 anos, eu desisti. E esse aqui é meu último show que eu vou fazer pra vocês, porque eu não sei mais o que fazer pra agradar vocês. Eu não sei mais o que fazer com o que tá acontecendo, né? Tem que agradar vocês nas redes sociais, eu não sei fazer isso. Então eu trouxe essa caixinha aqui, ó. Essa aqui é a Cômica. Ela é uma inteligência artificial, ela é um algoritmo que entende de comédia. E aí eu trouxe ela porque ela vai ler vocês e ela vai me falar o que que eu preciso fazer pra vocês gostarem de mim. E aí eu fiz um Que show genial. onde eu interagia com uma inteligência artificial fake, que era minha esposa que fazia os áudios, então, tipo, era a voz da minha esposa, e eu interagia com esse algoritmo, a gente conversava durante o show inteiro, e ele falava, tipo assim, o brasileiro adora quando um gringo fala que tá no Brasil. Finge que você é um gringo que as pessoas vão gostar disso. E aí eu simplesmente fazia um número fingindo que eu era um gringo e falando sobre o Brasil. E aí falava, e aí, tá bom? Não, não tá bom ainda. Agora eu quero que você faça uma dublagem, porque isso dá certo, faça uma dublagem de tal coisa. E aí era um show onde eu ficava tentando agradar essa inteligência artificial por 1 hora, fazendo vários números pra ver se o público gostava de mim. E isso me voltou a dar um tesão do caramba no que eu tava Cara, mas fazendo, isso é sabe? genial, né? Obrigado, cara. Cara, porque é realmente o que o momento pede, né? Com essa história do algoritmo. E aí isso me deu um negócio, tipo assim, mano, é isso. E aí isso mudou minha cabeça, porque fazendo esse show, e eu até brincava, o final desse show fala muito sobre isso. Quando eu escrevi esse show, eu tava com muita raiva. Eu tava com raiva disso tudo. Eu tava com raiva de número, raiva de ficar brigando com número, de algoritmo. Porque eu nunca fiz comédia por conta disso, tá ligado? E aí eu vejo que tá todo mundo, mano, você, igual eu falei, você é advogado, você não pode ser um bom advogado. Você tem que ser um advogado que faz a trend do momento. Senão você não vai ter cliente, sabe? Tipo assim, você é um açougueiro, você não pode ser só um açougueiro bom. Você tem que fazer um vídeo fazendo a dancinha do açougue pra você vender só a carne. E tipo assim, que loucura é essa? O que tá acontecendo, cara? Sabe? E aí, tipo assim, eu comecei a ficar com raiva, porque, tipo, eu acho que as pessoas estão emburrecendo, cara. E eu comecei a ficar com raiva disso. Tipo assim, mano, por que a gente tá se prendendo a uma coisa? A gente tá ficando refém de uma marca que vai deter tudo. Essa marca vai ficar bilionária cada vez mais, porque ela vai entregar as publicidades que ela quer, do que ela quer, do jeito que ela quer, ela vai definir o que você gosta, o que você não gosta. E a gente fica todo mundo refém disso. Fica todo mundo refém dessa meta. E a gente vai só aceitar isso, a gente vai ficar todo mundo, tipo, aqui desse jeito cada vez mais, cara. E aí isso começou a me irritar muito. Quando eu comecei a escrever esse show, mano, eu tava indignado com isso. Só que, durante esse processo de estar fazendo esse show, foi onde eu entendi do tipo assim, cara, o que que eu quero? Eu não quero ser o comediante com mais número de seguidor. Eu não quero ser um comediante que precisa viralizar toda semana. Eu não quero ser o hype do momento. Eu quero ser suficiente. Se você tá aqui no meu show hoje, você saiu da sua casa, pode ser 100 pessoas, não precisa ser 1000. Você riu, você saiu daqui melhor do que você saiu. Eu tô pagando as minhas contas e eu consigo fazer o que o Vitor de 15 anos queria fazer. É isso. Isso é o sucesso pra mim. Que legal. E aí eu encontrei uma paz nisso, que aí eu falei, caramba, é isso. Eu desbitolei, cara, de rede social. Produzo coisa quando eu acho engraçado, faço vídeo quando eu acho legal de fazer, mas sem me preocupar, mano. Sem me preocupar em ser refém desse negócio. E foi esse show que me fez sair dessa crise que eu tava e voltar a ter tesão pelo que eu tava fazendo, sabe?
Que massa. E hoje eu tô muito, muito melhor com isso. Aí vem meu filho, que mudou tudo. E aí isso foi outra parada que muda tudo, assim, sabe, cara? Então, graças a Deus, eu saí daquela pindaíba que eu tava, assim. Cara, eu quero entrar nesse assunto paternidade daqui a pouco. Mas me conta, cara, quem são as suas maiores referências? Eu sei que todo humorista tem as referências da gringa, Sim. né? E eu quero saber quem são também, embora eu não conheça tantos, Uhum. mas quem tá nos assistindo pode conhecer. E quem são as suas referências nacionais? Quem são as pessoas, assim, que são grandes referências pra você hoje dentro da comédia? Sabe aquela história do eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo? Eu acho que isso faz muito sentido pra mim quando a gente fala de referência, porque as minhas referências elas foram mudando conforme eu fui mudando e o meu tipo de fazer comédia foi mudando conforme eu também fui amadurecendo e os anos foram passando. Por exemplo, no meu começo, as minhas maiores referências quando o stand-up tava em alta, era a galera que tava fazendo o CQC, era a galera que tava em alta fazendo stand-up naquele momento, são as referências que eu absorvia naquele momento. Então, minhas primeiras referências, além do Rafinha, Danilo, toda a galera do Comédia em Pé, toda a galera que fazia todo aquele corre ali, do Clube da Comédia, era igual eu falei, os melhores do mundo, Barbixas, Terça Insana. E aí, conforme o tempo vai passando, você vai entendendo o que você se identifica mais, aí você vai mudando a sua visão, né? Mas as suas referências vão mudando muito, assim. Eu acredito que hoje, por exemplo, pensando em longo prazo, de início, meio e fim, é, eu tenho como grande referência o Jô e o Chico Anísio, que eu sei que são respostas meio fáceis de chegar nesse lugar, mas depois de assistir, ler, ver coisas sobre a história deles, de coisas que eu não sabia e eu fui vendo, eu entendi que isso é ter um legado completo. Que foda. E aí eu acho que são referências muito grandes pra mim nesse aspecto. Porque são pessoas que vêm do palco, mas que já fizeram coisas atuando, dirigindo, escrevendo, programa de TV, de sketch, de tudo. E eu acho que isso é você ser um operário da comédia, sabe? É você fazer de tudo com a sua comédia. Quando você pensa em legado, é isso, pra mim é isso. Tipo assim, eu prefiro muito mais ser um cara que vou trabalhar até meus 70, 80 anos de idade e vou ter feito de tudo um pouco, pra depois que eu for embora daqui, as pessoas verem minha história e falar, caramba, olha que esse cara fez isso aqui tudo, do que ser um cara que vou estourar com um negócio pro Instagram e ficar estourado com um vídeo. Eu quero ser um cara de legado. E quando eu penso em legado, essas são referências brasileiras que eu respeito muito nesse aspecto, sabe? Legal. Mas tem muita coisa tipo, que a gente, se a gente for pra... O Golias eu acho fenomenal. Acho o Golias engraçado demais, sabe? Tipo, gênio demais também. É, E eu acho que, tipo assim, hoje, da galera que faz hoje, atualmente, assim, eu acho que eu aprendo um pouco com cada pessoa que eu vejo, que eu assisto. Eu aprendi a fazer uma coisa que... já tem uns 3 anos que eu faço isso, que é assistir coisa. Eu não assisti, tipo, em casa. Eu me forço a todo mês ir assistir alguma coisa ao vivo pra eu ter experiência de estar assistindo alguma coisa ao vivo. Que são coisas que eu não fazia isso durante muito tempo, assim. Porque a gente começa nessa rotina de viajar, tá fazendo show, tá não sei o que lá. Entra numa vida automática, Você entra né? numa vida muito automática. E aí eu passei, já tem uns 3 anos que eu faço isso, que é tipo assim, cara, eu vou assistir hoje um musical. Ah, não gosto de musical. Como assim não gosto de musical? Não assisti esse? Deixa eu assistir. Vou assistir. Ah, vai ter um monólogo de não sei quem. Vou assistir. Vai ter um filme. Então vou assistir esse filme esse mês. Todo mês eu gosto de assistir alguma coisa. E aí isso me fez ter uma visão que as suas referências não precisam necessariamente só de pessoas que fazem o que você faz. Porque, por exemplo, se eu assisto um musical, eu não vou ser um ator de musical. Não é a minha praia. Porém, assistindo um musical, às vezes eu vejo a forma como eles utilizaram uma luz que eu nunca tinha visto. E eu, às vezes, em algum momento, isso vai ficar na minha cabeça registrado, pra que ali na frente, quando eu for fazer um projeto, eu lembrar que, tipo assim,
pô, e se eu jogar uma luz parecida com aquele espetáculo que eu vi, de não sei o que lá, e pode ser assim e tal. Eu acho que isso vai te agregando em lugares que você fica mais completo, sabe? Vai criando repertório. Repertório, exatamente. Ter referência, sabe, cara? E aí eu comecei a ir muito pra esse lado, assim, de querer assistir muitas coisas que antes eu não assistia tanto. Comecei a assistir muita palhaçaria. Cara, como tem coisa genial de palhaçaria. Palhaçaria, ela pode ser uma base de comédia pra várias linguagens diferentes de comédia. Tem muita coisa incrível de palhaço, cara, de assistir, assim. E eu comecei a assistir de tudo que você imaginar, assim. E aí eu entendi que essas coisas viraram as minhas referências, sabe? Tipo Legal. assim, fui assistir uma peça do Kiko Mascarenhas, que era uma peça. Cara, acho que é Todas as Coisas do Mundo, as melhores coisas do mundo. Agora eu não lembro o nome exatamente, mas cara, é um monólogo assim. Lindo, lindo, lindo. Eu nunca tinha ido assistir um monólogo de teatro, assim, sabe, cara? E aí eu fui assistir e eu aprendi tanta coisa. O cara, ele faz uma parada de interação com a plateia de uma forma que eu nunca tinha visto. E aí eu fiquei, mano, me acessou num lugar diferente, sabe? E eu acho que hoje em dia eu faço isso. Eu vou assistir coisas que são desconhecidas pra mim, pra eu me abrir pra coisas que eu não me abriria e ver o que isso tem pra me oferecer. Às vezes é horrível, às vezes não tem nada. Mas às vezes tem um universo que eu não ia me abrir antes, sabe? Que legal, cara. Cara, assim, cara, você tá num nível de maturidade absurda, assim, né, pra 28 anos. Ah, Isso, obrigado, cara, cara. de verdade, assim, Porra, eu conheci aquele moleque lá, né? Então, eu fico feliz demais ver, assim, onde você chegou, o que você tá construindo. E, ô, Vitor, o que que você entende, assim, que foram habilidades nesse processo que você teve que desenvolver? Assim, habilidades fundamentais pra você se tornar quem você tá se tornando hoje. É, desapego. Hum, Ser roteirista me ensinou a ter desapego, que é entender que às vezes eu vou escrever uma coisa e vou achar que é a melhor coisa do mundo e achar que tá pronta e de repente eu vou ter que simplesmente, depois de ter gastado 3 dias escrevendo isso, pegar, juntar, jogar aqui no lixo e escrever tudo de novo e saber que eu vou conseguir escrever uma coisa nova e ter esse desapego. Não ter a arrogância de achar que tudo que eu faço tá pronto e tá incrível simplesmente pelo trabalho que eu tive de fazer. Eu acho que desapego é uma coisa que eu tive que aprender e que ser roteirista me ensinou isso. Hoje em dia, eu sei que é, se eu precisar, eu vou sentar e vou escrever um show novo do zero, porque meu trabalho é esse. Se eu não conseguir fazer isso, então é porque eu tô fazendo coisa errada. Então, tipo assim, eu me forço a todo ano trocar o meu show e ter um show novo. Por isso, é desapego. Eu acho que é importante. Foi uma coisa que eu aprendi. Eu acho que, igual eu falei também, isso que eu tô falando sobre as minhas referências, foi uma coisa que eu aprendi muito a respeitar que existem várias formas diferentes de se fazer arte e comunicação e que todas elas podem ser, nos seus lugares, algo interessante. A minha arte ela não vai ser menor nem maior do que a de ninguém. E isso é uma coisa que eu vejo que, hoje em dia, eu vejo isso e me dá muita preguiça. Essa discussão que às vezes as pessoas têm, tipo assim, gente de stand-up que vai falar mal de outro gênero, ou gente de outro gênero que vai falar mal de stand-up, ou gente que acha que não sei o que é maior ou melhor que não sei o que, sendo que, cara, às vezes é uma questão de contexto. Tipo assim, vou usar um exemplo besta aqui, mas, por exemplo, o Tiro Lipa. Eu não sou o público do Tiro Lipa. Se eu for aham. assistir as coisas do Tiro Lipa, eu não vou morrer de dar risada. Isso não me dá direito de virar pra ninguém e falar que o Tiro Lipa é ruim no que ele faz. Porque existe um público que é totalmente acessado pelo que ele faz e que gosta muito do que ele faz. E eu acho que não tem como eu questionar isso. Não tem como eu questionar isso. Então, tipo, eu aprendi a ter um pouquinho mais de humildade, de pé no chão, porque antes eu tinha muito aquela cabeça no começo, tipo, do stand-up, do stand-up, do stand-up, do stand-up. E eu acho que eu aprendi a ter um pouquinho mais de pé no chão, de tipo assim, opa, mano, opa, peraí. Não é bem assim. Você não é melhor ou menor do que ninguém pelo que você faz, entende? Então, eu acho que isso também é uma coisa importante, porque quando você reforça isso pra você se propõe a ser cada vez, se esforçar mais e também
de olhar para os outros com um olhar de que você quer que os outros te olhem também, que eu acho que isso é importante. E eu acho, cara, que a coisa que eu mais aprendi, na real, de verdade, assim, é a habilidade de persistência, sabe, cara? Persistir é muito difícil, cara. Persistir é muito difícil, cara. Porque você tem todos os motivos pra não persistir muitas vezes, assim. E a persistência não é você não mudar, mas é você não desistir mesmo, sabe? Às vezes você vai ter que se reinventar. Mas Às você vezes continua numa mesma direção, né? É, O tem um norte, né? é Eu persistir. posso fazer de formas diferentes, Isso. mas... Exatamente. Às vezes sentir, tipo assim, cara, e se eu. Beleza, tipo assim. E se eu parar de fazer isso aqui no automático que eu tô fazendo e tentar fazer um negócio diferente aqui de outra forma? E se eu me especializar mais em outra coisa que vai me agregar? E se eu passar a fazer mais coisas, tal? Né? Por exemplo, eu vou entrar numa parada que eu quero me especializar mais em cinema. Então eu quero estudar cinema, eu quero fazer curso de cinema. E isso não vai me tirar do meu caminho, mas vai me agregar para outras coisas. Eu estou me reinventando, mas eu estou persistindo no meu caminho no sentido de não, quando eu tava nessa crise que eu te falei, por exemplo, poder ter jogado tudo pro alto e falar: não, galera, é isso aí. Parei. Agora eu vou dar palestras e ganhar dinheiro dando palestra pra empresa. Poderia fazer isso. Não estaria errado também. Sim. Mas, tipo, eu aprendi a persistir no meu sonho, que é fazer isso até quando eu ficar velhinho. Cara, isso é fantástico, né? Esse aprendizado. Cara, esses dias eu tava fazendo um inventário da minha vida, porque eu tô querendo Perdão. ter mais clareza cara, de qual é a real identidade do Ronaldo, assim, É aquele difícil DNA, isso, aquela hein? autenticidade. Isso é difícil. E assim, cara, eu tô fazendo realmente um inventário. E eu, cara, eu fui um cara que eu fiz muitas coisas, né? Eu comecei com a Show Brasil, tinha aquele resultado que você conhecia, os teatros estavam sempre lotados. Eu montei a Ingresso Live, que era a Verdade. plataforma de venda de ingressos. Puta, verdade. Saí da Ingresso Live. A Ingresso Live, depois disso, foi vendida para fundo de investimento, agora foi vendida para Ingresse. Cara, fui estudar PNL. Sabe por que eu fui estudar PNL, né? Foi por causa daquela conversa que a gente teve. Você lembra onde? Foi no carro, não foi? Eu tô maluco? No carro, vindo de onde? A gente tinha feito um evento? Foi isso? Eu tinha te levado para um evento Aham. corporativo. Se eu não tiver enganado, em Patos de Minas, Horrível. ou algum lugar ali, que eu acho que Horrível. foi você e o David. Aham, um evento de Orlando. horrível, traumatizante. É. Aqueles que a gente fica assim, é só pelo dinheiro que eu tô fazendo isso aqui mesmo. E Eu vou aí, chegar em casa e vou chorar no no banheiro. caminho, você falou, cara, eu fiz um curso que tem a ver com a mente humana, que não sei o que, isso me ajuda a estar no palco. Eu falei, cara, esse negócio de mente humana me interessa, né? E fiquei com aquilo na cabeça. Aham. E eu tinha um grande problema na minha vida pessoal, que eu era um cara extremamente explosivo. Não era porque eu queria, mas quando eu via, eu tava com o dedo na cara das pessoas. Quando eu raciocinava, era, porra, que merda que eu fiz de novo. Aham. Isso aconteceu uma vez com a minha mãe, de uma forma que não se faz com mãe. E eu Aham. lembrei daquela conversa nossa do carro. Que doideira, cara. E eu te liguei, eu não sei se você vai lembrar disso. Eu falei assim, Vitor, eu tenho um problema assim, 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 assado. Você acha que aquele curso pode me ajudar? Você falou assim, cara, eu tenho certeza que sim. Fala com esse cara. E me passou o contato do Mauro. Aham. E aí eu conversei com o Maurão e fui uma semana fazer um curso de programação neurolinguística em Monte Verde sem nem saber o que era programação neurolinguística. Eu fui porque me falaram que poderia resolver o meu problema. Aham. Cara, isso mudou completamente a minha vida, né? Abri mão da Ingresso Live, abri mão da Show Brasil e fui viver de desenvolvimento pessoal, cara. Fui realmente mergulhar nessa água. Culpa sua, cara. Olha que foda isso. Loucura, né, cara? Como a gente toca na vida das pessoas sem saber a proporção que toma, né? É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, cara, sempre, assim, porque isso que eu falei sobre você, a forma como você enxerga o outro, você fala com o outro e tal, é justamente por isso, cara. A gente nunca sabe o esforço que tá ali do outro lado, você nunca sabe o momento que tá ali do outro lado, cara, sabe? E o universo, ele é muito engraçado, né? Porque, tipo assim, é,
você participou de uma fase minha que, tipo, foi uma virada de chave na minha cabeça muito grande. E sem ter a dimensão do que isso poderia ser, eu acabei participando de uma outra pra você Exatamente. também, Cara, né? tem 10 anos que eu vivo o mundo do desenvolvimento pessoal. E agora eu tô numa fase, Vitão, que eu consegui unir tudo que eu fiz no decorrer da minha vida num projeto, Que legal, que é o cara. iSummit, que eu uno toda a experiência da produção de evento, o desenvolvimento pessoal e realmente tornar, levar isso para mais pessoas, o que eu faço dentro da sala de terapia, Que atendendo as legal, pessoas. cara. E aí eu tô realmente buscando esse lugar da autenticidade de, cara, qual é o posicionamento desse Ronaldo que foi produtor de evento, que trabalhou com inovação, ingresso live, cara, atende dentro da sala de terapia desde 2016, que dá palestra. Cara, qual é a voz única e autêntica desse Ronaldo? Cara, eu tô nesse momento. Ou isso é muito difícil de achar. Se você for perguntar isso pra qualquer pessoa, é muito difícil. Muito difícil. Você se olhar dessa forma e achar. Nossa, é muito difícil. E é Eu legal. acho. E você tem isso já, né? Ah, Ronaldo, não sei, cara. Eu acho muito difícil, cara. Não É. sei se eu tenho, cara. Não sei. Eu acho que a gente tá sempre em busca de. Eu Aham. estou sempre em busca de. Agora, eu falar que eu tenho, eu acho muito difícil eu cravar Pelo isso. menos eu vejo. Ah, que bom. Aí é diferente, né? Eu É vejo. diferente. É tão difícil que eu não sei falar se eu tenho ou não. É. Então, cara, por isso eu tô muito feliz com esse episódio. De verdade. Você desde quando eu propus fazer o podcast, era uma das pessoas que eu queria trazer pra cá, Legal. pra gente poder bater esse papo. E também pra mostrar pras pessoas, cara, que é possível, né? Cara, pensa lá, as condições que você começou Nossa, tá maluco. É. e onde você tá hoje, né? Cara, eu não sei se eu posso falar isso, vou falar, né? Eu tava num curso semana passada e tinha grandes nomes da influência brasileira e perguntaram como esse cara metrifica quem são as pessoas que pode fazer sucesso ou não. Uhum. Cara, esse cara falou que tinha 3 pessoas que ele tava olhando. Uma delas se chamava Vitor. Aí eu falei, Amar. Ele falou, você é do meio? Eu falei, não, eu levei esse menino pra tirar o CPF dele. Cara, talvez as pessoas não tenham dimensão disso. Seu nome foi citado ao lado de Frei Gilson, ao nome de outros. Essa é uma frase que eu nunca imaginei ouvir. Cara, como pessoas pra se olhar em 2026. E é maluco isso. É. Aquele Vitor lá, imaginava uma parada dessa? Eu acho que aquele Vitor, ele sonhava É. de até onde. Aham. E vou te falar que é bom ter essas coisas acontecendo nesse lugar que eu tô hoje, porque nem me deslumbra e nem me é visto como qualquer coisa. Porque é a maturidade que eu falei que você tá com ela. É. Porque se te deslumbra, a hora que vier a crítica te derruba também, né? E eu acho que, tipo assim, igual eu te falei, que eu passei por esse período que eu tava mais pra baixo, que foi mais difícil voltar. Eu acho que é importante você ter essas nuances de coisas. Se eu tivesse passado por todo esse período de trabalho que eu fiz, sem ter tido nenhum momento de queda pra subir de novo, talvez eu não tivesse buscado uma forma de ver as coisas do meu trabalho que me trouxesse a paz que eu busco em relação a isso. Então, talvez se eu não tivesse passado pelas partes vales. difíceis, pelos vales, talvez eu não teria a cabeça que eu tô agora em relação às minhas coisas. Porque, por exemplo, a cabeça que eu tô agora é simplesmente a cabeça de... Sério, a minha cabeça agora é assim, ó. Eu não tenho a opção de ir pra trás. Eu não tenho a opção de dar errado. Não tenho opção. Essa não é uma opção. Não tenho essa opção. Isso não significa que eu tô desesperado por um holofote. Só significa que eu não vou deixar a peteca cair. E essa cabeça me traz a segurança que eu preciso pra todo dia acordar e... O que tem hoje? Bora! É isso. Legal. Fantástico. Cara, aproveitando essa deixa, o que você acha que foi a maior virada de chave que você teve, assim, na sua jornada, em termos de mentalidade, né?
Você já tá nesse assunto, mas o que você acha que é a maior virada de chave Cara, de todas? é essa que eu te falei, depois que eu tive esse momento que foi bem difícil pra mim mentalmente, ter superado isso, foi uma virada de chave, assim, fundamental, porque foi muito complicado. Foi uma virada de chave porque eu tava num momento difícil, mental e financeiro. Uhum. Eram 2 alicerces. E esse é o momento que, cara, é muito fácil você cair pra Sucumbir. lugares ruins nesse momento. Então, ter superado isso, pra mim, foi a maior virada de chave. E agora, o que me trouxe uma firmeza em relação a como eu encaro as coisas foi o meu filho. Me conta um pouco sobre isso. Cara, como tá sendo essa experiência da paternidade pra você? É uma loucura. É uma loucura. Primeiro, tipo assim, eu acho que eu não sei quem é pai há muito tempo, como é que é. Eu tô sendo pai pela primeira vez. Tem 6 meses que eu sou pai. E eu tenho uma sensação que todo dia a minha ficha cai de novo. É como se minha ficha já caiu, mas ela continua caindo. É impressionante. Todo dia eu olho aquela carinha e eu fico, meu Deus, isso aqui é meu. Nossa senhora, isso aqui é meu. E é isso, toda hora eu dou uns, nossa, cara, esse bebê é meu. E aí, isso todo dia eu tenho essa sensação, algum momento do dia eu olho e fico assim, nossa senhora, eu sou pai agora. É uma coisa muito louca, porque é uma responsabilidade muito grande, né, Ronaldo? Ser pai é uma responsabilidade muito grande. E eu não tinha noção do que isso traz de desdobramento para sua vida. Eu acho que eu não tive metade dos desdobramentos que eu ainda vou ter. É muito recente. Mas já me mudou em muitos aspectos, sabe? Durante o período de gestação, todo assim, eu tava levando aqui, tranquilo, me preparando, tal, mas assim, eu não tava pensando muito sobre as consequências disso. Só queria estar presente e fazer tudo que fosse necessário. E agora, depois que ele nasceu, parece que me virou um senso de responsabilidade, um senso de chavinha que me colocou com muita firmeza o meu pé no chão. E foi ele que me trouxe essa sensação que eu te falei do não tem opção de dar errado. Não tem essa opção. Veio dele isso, sabe? Legal. Veio dele isso, deu tipo dessa firmeza de tipo assim, ei, ó, bora. Firmeza, bora. Aprender a falar não quando eu preciso falar não. Aprender a tomar uma decisão sem ficar com medo do que as outras pessoas vão achar. Ter firmeza com as minhas coisas. E eu acho que isso vem muito do que agora eu tenho esse senso de que não é sobre, tipo. Não tô envolvendo somente as pessoas que vieram antes de mim e que torcem por mim. Tô envolvendo agora uma pessoa que depende de mim. E isso muda muito, cara, sabe? Eu olho pra ele e eu acho que meu show novo é sobre paternidade. O show que eu tô viajando hoje em dia, ele chama Papai e é um show que ele conta de quando eu descobri que eu ia ser pai até o nascimento do meu filho. Legal. Conta esse processo na minha cabeça. E no show eu brinco muito que eu não tava preparado pra ser pai. Não tava preparado pra ser pai. Não tinha me preparado. Não é uma coisa que eu tava pensando e me preparei pra isso. E durante toda a gestação, eu achei que eu precisava me preparar para isso, né? Eu achei que eu precisava estar pronto para quando meu filho nascesse, eu já estar com tudo organizado em relação a isso. E desde quando ele nasceu, eu entendi que não é assim que a coisa funciona. Não é assim. Eu não tinha que estar pronto para ser pai. Eu vou aprender a ser pai com ele. Todo dia, todo ano que se passar, eu vou estar aprendendo a ser pai com ele. E eu acho que isso é muito doido. Isso é muito doido, sabe? Tipo assim, eh, ele não tem nem 1 ano e já mexeu coisas aqui dentro. Imagina quando ele tiver com 10. Imagina quando ele tiver com 18. O quanto de coisas que através dele eu vou ter que reaprender. Eu vou ter que ressignificar. Eu vou ter que me desdobrar. E eu acho que isso é uma jornada que eu tô doido pra ver o que vai acontecer. Eu não sei o que vai Legal. acontecer, não sei, mas assim, eh, eu tô muito feliz com isso, assim. Ele me trouxe uma sensação muito diferente, uma maturidade muito diferente e é muito bom, sabe, velho? Tipo assim, é um negócio assim que dá um trabalhinho bom, mas Eu, que é bom eu também. brinco que o filhote humano
é o que demanda mais energia, né, cara? Nossa Porque o cavalinho, ele já Senhora. nasce andando, né? Meu Você já viu Deus um do céu. cavalinho na hora que ele nasce? Ele já nasce correndo. Agora, um filhote humano demanda uma energia absurda, né? Mas é maravilhoso. É inexplicável. É uma coisa gostosa demais, cara. É difícil, mas é um difícil que te fortalece depois, sabe? É uma parada que, tipo assim, os 2 primeiros meses... Zero romantizar isso aqui, tá? Os 2 primeiros meses são horrorosos. Os 2 primeiros meses, assim, você quer bater a cabeça na parede. Você tá tipo assim, meu Deus do céu, cara, o que eu vou fazer? Você não dorme, você fica maluco, você não come direito, você não faz nada, você não tem horário certo pra nada. Você tá tipo 4 horas da manhã, tendo a sua única refeição do dia no escuro, porque se estiver aceso, acorda. Se fizer barulho, acorda. Então você tem que almoçar 4 horas da manhã. Eu já me peguei almoçando às 4 horas da manhã e tentando não fazer barulho. E aí ver um negócio no meu celular que eu achei engraçado, que eu tava vendo na rede social, e ter vontade de rir e tentar não rir pra não fazer barulho, e aí me engasgar comendo um pão sovado, uma coisa de uma tristeza, assim, sabe? Tipo assim, como se eu fosse tava num cativeiro. Os 2 primeiros meses, assim, foi um negócio horrível. E aí, de repente, meu irmão, o primeiro dia que você olha pra aquela carinha e ela te sorri de volta, isso é uma É loucura. impagável. Eu tenho um grupo que chama Áudios pro Otto, que quando eu tô longe, eu sempre mando áudio pra ele ouvir, assim, sabe? E aí, mano, eu acho que o dia que eu mais me emocionei foi porque a Luana, a mãe do Otto, minha esposa, a Luana me falou que toda vez quando ele tá chorando, ele tá nervoso, tem 2 áudios que eu mandei desses áudios. Sempre quando ela dá play, ele para de chorar. Olha que E aí eu legal. falei, você tá falando isso pra me agradar, não sei o que lá. E ela gravou um dia um vídeo pra eu ver, sabe? Que aí é ridículo, tá? Eu fiz uma musiquinha que a gente tem uma gatinha, que é a Bifita, e eu fiquei inventando música pra ele. Aí eu fiz uma musiquinha tipo assim: a Fifita é bonitinha. Que bonita é a Fifita? A Fifita é manchadinha. Cara, ele tava chorando, bravo. Ela soltou essa música, ele parou de chorar, olhou e fez assim. Cara, quando eu vi isso, meu irmão, Que foda. inexplicável. Cara, aproveitando que a gente tá caminhando pro final nessa temática, Vitão, o que mais te gera orgulho hoje? O que é a sua maior fonte de orgulho, assim? Difícil isso. Essa pergunta é muito difícil, sabia? Eu tenho uma tendência muito grande de não querer me vangloriar sobre as minhas coisas. Isso não é uma qualidade. Eu tenho uma tendência muito grande de não querer ficar, sabe? Uau, tal. Então eu tenho muita dificuldade de me elogiar, sabe? Mas quando você faz essa pergunta, é muito louco, porque eu não sei a resposta pronta dessa pergunta, mas quando você me faz essa pergunta, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a minha família. Muito doido. Quando você me faz essa pergunta, não me vem na cabeça nenhum show, nenhum número, não me vem na minha cabeça nenhum trabalho que eu fiz. Vem na minha cabeça minha família. A primeira coisa é minha família que vem na minha cabeça. Eu acredito que por pensar na situação que minha família se encontrava quando eu comecei a fazer comédia e a situação que minha família se encontra hoje, tanto a forma como eles me veem, como a forma que eu vejo que eles estão. O que eu quero dizer com isso? Eu sinto que, de alguma forma, impacta diretamente na minha família o meu trabalho. Porque, querendo ou não, eu trabalho com uma coisa que é pública. Apesar de eu não ser um cara que lota estádios, eu Ainda? tenho um trabalho público, Não né? lota estádios ainda? Se Deus quiser. Eu tenho um trabalho público. E eu falo muito do meu universo. Então, eu já falei da minha irmã e viralizou. Eu já fiz coisa com a minha avó que viralizou. E de certa forma,
eu sinto que, através do meu trabalho, eu trouxe uma visão para minha família que elas mesmas não tinham delas. Olha que legal. E hoje, a minha avó é muito mais bem-humorada do que quando eu comecei a fazer stand-up. Hoje, a minha avó é muito menos depressiva do que quando eu comecei a fazer stand-up. Através das coisas que eu fiz com a minha irmã, teve um ano que eu paguei a escola dela só com coisa do YouTube que a gente recebeu. Teve um ano da minha irmã que chegou dezembro e não tinha sido pago nenhuma mensalidade da escola dela. E aí a escola não queria renovar com ela pro ano seguinte, que não tava nada pago. E ninguém tinha dinheiro. E aí eu olhei pro meu YouTube e eu vi que eu tinha um caixa do YouTube esquecido ali. E aí eu peguei aquilo e usei pra isso, saca? E de alguma forma foi no mesmo ano que eu tinha feito uns videozinhos com ela que deram super certo. Ela participou disso diretamente. Legal. Sabe? Eu acho que quando você me pergunta o que eu sinto mais orgulho, é de certa forma olhar para essas coisas e entender que para as pessoas que mais importam de verdade, nada disso foi em vão. Isso faz valer a minha ausência quando eu estou ausente. E isso faz eu sentir que eu ainda quero proporcionar mais coisas para elas. E faz eu sentir que eu não errei de ter me dedicado, mesmo me ausentando em alguns momentos. Então, quando você me pergunta de orgulho, realmente não tinha uma resposta pronta, mas o que vem na minha cabeça é isso. Que legal. Cara, imagina que você entrou numa máquina do tempo. Uhum. E o ano agora é 2035. 35, 10 anos. 10 anos. Tá. Quantos anos Vitão vai estar? 38. 38 anos. Vitão, o que você acredita que vai dar muito orgulho pra esse Vitor de 38 anos? Ver o homem em formação que meu filho vai estar se tornando com 10 anos de idade, ver a forma como eu espero que eu consiga ter essas trocas com ele e ver quem ele está se tornando, eu acho que vai me dar muito orgulho. E eu acredito que ver que vou estar numa realidade melhor do que hoje e, consequentemente, as pessoas que dependem de mim também vão estar. E eu acho que isso vai me dar muito orgulho. Que legal. Imagina que a mesma máquina do tempo. Certo. Agora você faz uma viagem no passado Uhum. e pode encontrar ou aquele Vitor lá do início ou aquele Vitor criança, pra qualquer ponto aí que você gostasse de fazer essa viagem nesse momento. Aham. O que você falaria pra esse Vitor? Cara, eu acho que eu acho que eu voltaria pro Vitor de uns 8 anos de idade, 9 anos de idade, por ali. Eu falaria pra ele confiar em quem ele é. Falaria pra ele confiar em quem ele é e pra ele acreditar nele. Falaria pra ele se ouvir, sem se preocupar com nada, mas ele se ouvir, acreditar nele, confiar nele e ter a certeza de que ele não tá sozinho. Acho que isso. Legal. Vitão, eu poderia ficar aqui, cara, horas e horas conversando contigo. Foi fantástico esse bate-papo. Vou falar um negócio aqui. O pessoal da técnica aqui sempre me cobra. Ó, se inscreve aqui no canal. Importante, hein? Comenta. Não custa nada. Pra você sempre ser notificado dos próximos episódios. Isso é muito importante para que esse projeto aqui prospere, né? E a gente quer muito que ele prospere. Tô na minha 3ª gravação, Vitor. Brinquei aqui no início que daqui 100 gravações eu vou falar que essa aqui foi uma das... Aí eu volto. Já quero que você volta, porque não deu pra gente falar tudo que eu gostaria. Mas eu queria te agradecer imensamente e dizer, cara, que você não sabe
o quanto eu fico feliz de ver esse cara fenomenal que você tá se Ô, tornando, Que isso, né? cara. Eu vejo você uma maturidade absurda, eu vejo você, assim, essa forma de enxergar e lidar com os pontos que você trouxe. Cara, realmente eu fico muito feliz de ver esse caminho que você trilhou desde aquele garoto lá que me perguntava se você podia ou não entrar naquele espetáculo por conta da classificação etária. Pô, cara, Porque nosso amigo do juizado da infância e juventude fiscalizava o teatro. Hoje eu posso reclamar, né? Naquela época eu não podia reclamar, não, mas tinha fiscalização no teatro. Cara, eu que te agradeço, te desejo muito sucesso no projeto, te desejo muita alegria no projeto. Fiquei muito feliz desse papo. Nas correrias da vida, a gente vai e volta, conhece gente, se afasta, se aproxima e tudo mais. Mas tem pessoas que, de alguma forma, a gente fica ali aquele pontinho que, tipo assim, que ele perdura, né? E com certeza você faz muito parte da minha história, faz muito parte desse caminho todo. E E você da minha. tem um carinho, uma gratidão muito grande principalmente pelos momentos, né? Pelas circunstâncias, pelos Legal. contextos. Eu te agradeço muito, fico muito feliz e de verdade espero que você alce sempre voos que te deixem cada vez mais feliz. Me veio uma coisa na cabeça aqui agora, como diria o Murilo Gun, senti aqui, Fala aí. senti. Você já deu palestra na vida? Não, Não é um lugar de conforto pra você, né? não sei. Cara, estou te convidando para ser um dos palestrantes do iSummit 2026, né? Não tem ninguém fechado, Que convite isso? agora, nada programado, mas eu queria ver você em cima do palco do iSummit, mostrando pra galera essa história. Você acha Se que... você topar, não precisa dar resposta agora, Tá. mas o convite já tá feito. Você acha que eu consigo fazer isso aí? Cara, você subiu no palco do Teatro SESI Minas lá, você tinha 16 anos e arrebentou, isso aí você tira de letra. Bora. Valeu. Valeu, Obrigado, meu amigo. Vitão. Grande Tamo abraço. junto.